Desculpem lá. Boa. Muito bem. Na última reunião, tivemos a avançar com o que tínhamos planeado, portanto, nós dividimos o código de ética, vá, vou-lhe chamar se calhar em três partes, mais ou menos. Uhum. Tivemos a avançar com a segunda parte, que tinha a ver com algumas definições, com os valores, etc. E contamos com a próxima reunião que está marcada para a próxima segunda-feira, se não me engano. Sim. Obrigada, Ana. Em terminar. Portanto, está tudo dentro do limite. De qualquer maneira, temos ainda uma agendada para dia 30, se for caso disso. Sim, Portanto, se agendamos, precisarmos. exato, Ou seja, Não, sem estamos problema. claramente em reta final. Sim. agendamos uma extra para o que fosse preciso, mas Revisão nossa. principalmente para fazer uma revisão geral. Pronto. Ok. Para Uhum. depois vos apresentar o trabalho que estamos a fazer também para a vossa apreciação e validação, como será. Ok, então significa que quando isto estiver tudo pronto, o que é que nós esperamos que vá acontecer? Nós vamos publicar este código de ética no nosso site, nós vamos. É assim, eu diria que sim, faz todo o sentido ele estar disponível. O código de ética ele é dirigido não só para profissionais de Enneagrama, mas para todas as pessoas que utilizam o Enneagrama, inclusive simpatizantes, que foi uma das palavras que também escolhemos e acolhemos. Portanto, na minha opinião, eu acho que ainda não falámos disso no grupo, mas na minha opinião, vou-me permitir dá-la, faz todo o sentido que ele esteja disponível. Falámos também no grupo que era muito interessante, se calhar primeiro para nós e depois para fora, fazermos um estilo de workshop ou um debriefing daquilo que está no Código de Ética, porque haverão frases, expressões que nós gostaríamos de clarificar e também passar-vos o que é que nós queremos dizer com aquilo e depois de estar tudo validado e aceito por todas as pessoas da associação, por todos os membros, era agir fazermos uma coisa para fora. Ok. Isso seria uma coisa em que formato, quanto tempo, tem uma ideia? Não chegámos a esse pormenor, podemos se calhar utilizar essa última reunião para isso, mas falámos tipo não sei se um workshop, mas talvez num estilo de Uma sessão de esclarecimento, não? sim, sim, ou seja, Sim. agora a associação tem um código de ética e, portanto, venham conhecer, não é? Venham descobrir o que é que está. Porque mesmo entre nós percebemos que se calhar para a Ana uma palavra quer dizer uma coisa, para mim quer dizer outra, então é Sim. interessante dizermos exatamente o que é que queremos dizer com o que lá está. Certo. Eu acho inclusivamente que e estamos, pronto, como não falámos de facto na questão da divulgação, eu acho que de facto é interessante nós fazermos um mail aos associados todos, mandando o documento ou fazendo o link do documento para o site, Uhum. ambas as coisas são válidas, e pedir-lhes opinião e pedir-lhes o que é que acham, se revêem, se aquilo se está de acordo com aquilo que já fazem atualmente, pronto, numa situação de quase que garantir que toda a gente teve acesso ao código, que não é um documento que fica esquecido no site por nada e dar-lhe relevância, dar-lhe enquadramento, dar-lhe de facto, Diga? a importância que ele tem no sentido de estarmos todos alinhados com a forma como o Enneagrama deve ser usado e como eticamente deve ser trabalhado. Portanto, neste caso, corrijam-me, que eu não sei o que é que Uhum. eu não sei o que vocês sabem sobre o código de ética, ok? Vocês estão a fazer essa investigação, vocês estão a fazer a implementação disso. Eu vejo o código de ética e vejam e digam-me se eu estou a ver como deve ser. Eu vejo o código de ética como um barómetro, ok, sobre a regulação da nossa atividade ou da atividade do Enneagrama Uhum. ligada Uhum. à associação e que, digamos, será um instrumento, neste caso da associação, mas particularmente, talvez, muito específico do conceito científico.
ou não? Não necessariamente, não. Não. É mais da utilização de toda a gente, da forma como aplica o enneagrama na sua vida, com que ética. Portanto, a questão da rotulagem, a questão da autodescoberta, a questão de uma série de fatores que estão a ser indicados aí como indicadores de quais as melhores práticas e de qual a forma como o enneagrama deve ser usado enquanto conhecimento, Ok, pelos tais simpatizantes e pelos respectivos profissionais. ok. E Ou seja, quase que seria um documento que deverá ser aceito por todos os associados da associação, claramente, porque para serem associados, para estarem na associação, faz sentido que tenham os mesmos tipos de comportamento, que tenham os mesmos tipos de valores e de formas de usar o conhecimento em causa, para haver aqui um mínimo de uniformidade dentro da diversidade que existe, e isso é respeitado. Mas eu acho que isto são todos aspectos que vamos ter que marcar, eu acho, uma reunião para ir discutindo os respectivos outputs que vão saindo destes grupos de trabalho. Eu diria que faz-me sentido que haja, de facto, reuniões nesse sentido. E o código de ética tem que ser enviado para todos nós aqui da direção, no dia 30. Será enviado para todos e pedido opinião e perguntar se alguma coisa choca ou não choca, ou como é que é, e só depois disso então ser publicado e só depois disso então poder ser feita uma divulgação, uma chamada de atenção para a existência eu ok, diria que é mais por aí. interessante. Então quer dizer que nós podemos, vocês pelo que percebi, vocês estão com os timings todos certinhos. Nós vamos poder receber isto, vamos poder cada um de nós dar uma vista de olhos, ler isso na diagonal. Podemos tentar Sim, descodificar algumas coisas e se calhar conhecemos o jargão e, portanto, ou provavelmente, não sei se vai haver um glossário ou uma coisa qualquer, mas vai chegar a uma determinada altura que vocês, mais à frente, quando isto for implementado, podem ter uma sessão de esclarecimento sobre o. sim, claramente, Pode ser sim, uma das coisas sim, que fazemos online e fazemos uma descodificação do que é o código de ética e fazemos perguntas e respostas com associados. Quando claro que isto sim, estiver pronto e depois de ter sido enviado para nós, depois de termos validado isto, implementado no site e por aí vai ser, digamos, um instrumento que regula, obviamente, a nossa atividade e que deverá ser então enviado a todos os associados por e-mail, para além de estar sim, publicado no nosso site. sim, Sentido, não é? sim. Para não estarem só a pedir, não receberem só o mail de pedido de cotas, Ok. receberem mais mails interessantes. Exatamente. Ok. Mas deixa-me só acrescentar que nós fizemos questão de fazer um documento simples, ok? Porque uma das coisas que foi unânime entre nós é que, por exemplo, nós obviamente lemos o Código de Ética da EA e achámos que estava um bocadinho maçudo e muito, diz muita coisa, mas ao mesmo tempo não é muito específico. Foi a nossa opinião, não quer dizer que toda a gente tenha É concordado. vago em algumas coisas, Um sim. bocadinho vago, Eu sim. estou a atender o Luís Henriques, que ele está-me aqui a ligar. Ok. Pronto, basicamente é isso. Nós estamos a Está elaborar. alinhado, mas está Não, alinhado, não há nada que esteja desalinhado, faça esse. está alinhado com o DEA, mas estamos a tentar fazer um documento simples e que seja um bocadinho mais específico do que aquilo que a EA tem. Portanto, acho que a sessão de esclarecimento faz todo o sentido, mas acho que toda a gente vai facilmente entrar bem no que lá está escrito. Carla, uma das coisas. Mónica, desculpa lá, não vi a tua mão. Fala, abre o micro e fala. Mas se quiseres, Ricardo, podes terminar. Eu Não, estou não, não, cansada. não, eu já falo, eu já falo. Eu falo demais. É muito breve. Quando estavam ali no início a falar da questão de ser um documento de referência para os associados, o que eu vejo que pode ser interessante, mas que ainda não temos, não é? Que é se nós um dia tivermos uma acreditação da IA Portugal, algo como profissionais acreditados, Ok, aí Uhum. tornar-se obrigatório, porque eu sei que eles fazem isso lá na IA e fez muito sentido, que é aquela questão de nos comprometermos a trabalhar de acordo com tudo que ali está. E não deixa de ser aquela coisa quando assinamos, e de facto eu lembro que na altura tive, que ele era maçudo,
e eu não tinha ainda enviado a assinatura porque eu não tinha lido inteiramente, eles realmente não acreditam sem essa assinatura. E Esse parecendo que compromisso. não, apesar de ser um pro forma, uma pessoa que tenha ética e integridade ao assinar vai ler e aquilo fica ali, não é? Na consciência. Eu acho que isso, pelo menos para profissionais, se nós formos a acreditar, ter que assinar e se comprometer realmente, parece-me interessante. Uma coisa é só, ok, vamos enviar e a pessoa vê se quiser e compromete. Outra coisa é realmente depois termos um processo de assinatura. Agora, para associados, não sei se um associado, por exemplo, que até pode ser uma pessoa iniciante que nem trabalha com enneagrama, estava aqui a pensar se faz Depois vais sentido. perceber, Mónica, porque É? Ok, porquê? Porque o documento ele contempla o profissional e o simpatizante. Então não é nada pedido ao simpatizante que não seja tratar o enneagrama com respeito ok. e dirigir-se também às outras pessoas no respeito à luz do enneagrama. Então eu penso que depois acho muito interessante o comentário que estás a fazer, mas eu penso que depois vais perceber facilmente Está essa bem. diferenciação e se na altura vocês acharem que alguma coisa deve ser Claro. corrigida, corrige-se. Ok. Ótimo. Uhum. O que eu ia dizer era, só para concluir este tema, até porque já estão a passar os 12 minutos que eu tinha prometido e vamos saltar para o outro. Está muito claro para mim e estou muito grato pelo vosso trabalho, particularmente por vocês estarem a fazer uma coisa que é simplificar aquilo que está internacionalmente, que está se calhar maçudo, e vocês ao fazerem isso, pá, estou mesmo muito grato. Ou seja, acho que é mesmo, porque senão depois as pessoas não leem de facto, e vocês estão a criar qualquer coisa que querem que seja lido e que seja, obviamente, por quem tem interesse, nem todas as pessoas vão ler, mas pelo Claro. menos que gerar maior probabilidade de ser lido e as pessoas poderem consultar e seja de uma forma simplificada e se calhar até um dia fica como referência para outras IEAs, a vossa simplificação que trouxeram para aqui. Portanto, olha, parabéns. Estou Ainda não leste, mas ok. estou desejoso de ler. Porque nós vamos Parabéns aprender bem quando a leres. Estou situação. desejoso de ler. Portanto, vocês pelo menos venderam bem o produto, ok? Pelo Ah, menos nós Ok, acreditamos muito nele, é o que obrigada. podemos dizer. ok, ok. Obrigado. Então vamos passar para outro tema. Eu iria convidar, provavelmente aqui, a Susana, que sei que a Helena não vai estar, e sei também que provavelmente o vosso colega de trabalho é o Sérgio, mas já estou a perceber que ele não vai aparecer também. Não está aí com a Patrícia, portanto não devem vir. E podias avançar. Já É temos aí muito o Vítor, simples, que eu também quero, não que eu quero tenho nada a aproveitar o pessoal do acrescentar. Vai Congresso. entrar o Vitor. É. Ok, então vamos lá ao tema neste caso será, como é que se chama o vosso tema? Ah, o vosso tema é Vou-te resumir a parâmetros dizer. e requisitos de conteúdos. Não tenho nada a acrescentar com base nisto, até porque tínhamos chegado à conclusão que havia aqui uma série de coisas que era preciso, nomeadamente até o código da ética, não era seja para depois podermos fazer outras coisas. E por isso, Ok. eu até tinha levantado aqui a história do nome e uma série de coisas. Eu, na altura até tinha feito aqui um forms para se poder eventualmente pedir uma série de coisas e de informação. Nós não avançámos, nem tão pouco sequer reunimos, portanto está exatamente no mesmo ponto. Na altura tínhamos feito uma série de propostas e temas que levantei aqui, mas não ficámos com mais pontos para avançar, até porque era preciso perceber uma série destas questões, dos códigos das éticas, das normas, de o que é que lá estava, que nós tínhamos concordado com aquilo que lá estava, para podermos avançar a seguir. Entretanto, uma nota que eu acho que pode ser aqui interessante e importante, que é nesta ótica de nós queremos fazer o congresso ainda este ano, será muito importante nós criarmos estas normas de como e quem, o que é preciso para os participantes que quiserem vir fazer apresentações, não é? Ou seja, e isto era importante nós termos aqui uma data ou que havia aqui, eu não sei, ou seja, eu sei que vocês já tiveram aqui mais feedback, vou ficar à espera que haja mais informação agora também desta reunião, para eu depois poder tomar aqui nota, para que nós possamos também, este grupo,
poder começar a criar aqui estas normas ou estes requisitos de o que é preciso para podermos participar. Eu imagino que com esta informação que a Carla também estava aqui a dar e aquilo que estavas a dizer, Mónica, à semelhança de quando vamos participar, quando vamos falar em outros congressos, obviamente que isto sendo um congresso nacional, e a ideia que eu tenho é que nós queremos que haja pessoas a poderem participar, não é? Ou seja, não vamos estar aqui a ser exclusivos e mais até inclusivos, só que é preciso haver aqui estes critérios, não é? Portanto, mas é preciso criar isso ainda e eu preciso aqui de mais informação e de reunir com eles também para perceber o que é que nós precisamos e saber mais informação do que é que vocês têm, nomeadamente a comunicação e as Olha, linhas da comunicação que nós ainda acho que ainda não temos definidos, não é? O que é que vamos comunicar, como é que uhum. temos comunicado por aí fora. Faz-te sentido que nós no dia 23, quando tivermos o documento praticamente fechado, mesmo que não esteja completamente fechado, vos enviemos para que vocês possam. Eu diria que sim, era muito importante, mesmo que não seja ainda a Ok, versão final, para que final, nós final, possamos vir certo. a ter Ok, alguma coisa do que é que pode vir a ok. ser, ou seja, para podermos trabalhar, sim, que é para não estarmos a seguir todos a ser, porque assim, se nós pensarmos aqui muito prático, se nós formos fazer o nosso congresso outubro, novembro, que seja, ou seja, no último trimestre do ano, nós estamos em junho, ou seja, nós estamos todos a ir de férias, junho, Sim. julho e agosto, ou seja, nós não podemos estar a divulgar tudo, quer dizer, podemos, não é? Ou seja, naturalmente que podemos, mas é preciso os tais tempo de, até para depois fazer. E vamos imaginar que temos muitas pessoas. Se houver aqui um critério que seja um critério de validação ou de avaliação por parte nossa, enquanto AEPOR, daquilo que são as propostas, nós precisamos também de tempo para poder ver o que é que vai ser proposto para quem quiser ir apresentar alguma coisa, não é? Ou seja, se o congresso Uhum. for em outubro, isso implicava que deveria ser pelo menos, no mínimo, um mês antes. Ora, um mês antes é setembro, nós estamos em junho, não vamos fazer nada em agosto e julho, portanto estamos mesmo aqui um bocadinho em cima do tempo. Ou seja, isto andando aqui em timeline ao contrário, não é? Tudo é execuível, obviamente, ou seja, a questão é só nós temos aqui este timing que seja um timing. Um timing atempado e não um timing de correria, não é? Ou seja, não Realista, claro, rush, não é? claro, claro, Mas claro. pronto, esta é a visão daquilo que eu tenho aqui, Uhum. e sim, isso pode ser muito importante, não é? Ou seja, para Mas termos. deixa-me aqui perceber uma coisa, Susana. Neste momento Sim. vocês não avançaram com mais reuniões por uma questão de agenda entre vós ou porque vocês estão à espera de coisas e não ficou, para mim não ficou claro. Porque nós ficámos à espera de coisas, ou seja, nós não podemos. Aquilo que eram os pontos que nós tínhamos que validar foi aquilo que nós alertámos na altura, que até era eu que estava aqui, que era o que estava no site, e nós levantámos aqui, até foi na altura em que falei, a história da ética e de revalidarmos tudo isso. Portanto, a partir da altura em que isso estiver tudo revalidado, nós podemos ir aos tais pressupostos do que é que queremos e o que é que não queremos, não é? Ou seja, o que é preciso para as pessoas poderem publicar, se era preciso, se não era preciso, e ficámos aqui nestes pontos, ficou tudo no mesmo, Mas para além do ficámos código de ética, que é uma coisa nova, ou para seja, além, não te ouvi, desculpa. para além do código de ética, Sim, que é uma coisa que está a ser produzida, ok, e sim, que pode-vos ajudar, e a Ana já sim, está a dar a forma como sim. vocês podem receber isso a partir de uma determinada altura e depois poderem trabalhar adicionalmente sobre isso, o que é que vocês precisam validar mais? Nada, neste momento não precisamos de validar mais nada, nós só precisamos criar mais alguma coisa a partir da altura em que tivermos as datas, não é? Porque era a questão das publicações dentro da própria, que nós ficámos com esses critérios da equipa da comunicação, de se criar os critérios de quem é que comunica, quem é que não comunica, que nós estivemos aqui a discutir isso, não é? Ou seja, até falámos aqui, Uhum. se aceitávamos que qualquer pessoa que fizesse um curso que publicava, ou seja, e não passa por nós, ou seja, neste momento, vocês, aquilo que tem vindo a ser publicado dentro da página da associação, há uma passagem direta, portanto, não passa por ninguém do grupo do Conselho Científico, que não tem que passar naturalmente, mas era aquela história dos critérios de que aquilo que lá está a ser publicado é validado por todos, não há dúvidas, não é? E esse era os pressupostos. Ou seja, estamos aqui numa pescadinha de rabo na boca, ou seja, nós não conseguimos avançar neste momento enquanto não tivermos mais coisas estruturadas. Ajuda-me aqui a entender só aquilo que ficou definido no e-mail Uhum, que vos enviámos sim, no dia 13 de abril, ok? sim. Neste grupo dizia os membros do Conselho Científico e alguém mais, neste caso serão só É o mesmo, Sérgio. ok? Serão os mais indicados para definir os parâmetros de divulgação de cursos e publicação de conteúdos, entre parênteses, artigos, etc., criar um diretório de profissionais validados,
e cursos Sim, então, mas acreditados. isso foi que nós falámos na última vez. Nós Ok, decidimos que o Sim. diretório não era criado porque era impossível fazer o levantamento e que faríamos ao contrário, quando houvesse determinado tipo de conteúdos que fossem de sítios, de escolas, do que for, isto dentro, não é nas redes sociais, estamos a falar dentro daquilo que é a página, estamos a falar sim, de duas coisas que é muito importante. Uma coisa é as redes sociais, não é? Ou seja, que há a história do reshare. Outra Sim, coisa é aquilo que são educação. os conteúdos dentro da própria página. E dentro da Uhum. própria página, que falámos aqui, que é a história de pensarmos naquilo que pode ser feito, eu lembro-me que ficámos até de validar o que é que o próprio site poderá, se podemos construir dentro do próprio site os tais piscos ou fazer o tal formulário, que eu até fiz um formulário que para já de tenho isto, tenho aquilo, tenho um curso X, ou seja, ou alguém vai, as pessoas vão preencher o formulário, ou se carrega dentro do próprio site, e isso ficámos de validar, ou seja, foi uma proposta que nós fizemos aqui, que ficaram vocês, enquanto direção, de validar se o próprio site poderia Tá. comportar isso. De outra Obrigada. forma, eu tenho o forms feito desde aquela altura, não é? Ou seja, na reunião anterior, o forms já está feito. Portanto, nós já tínhamos feito essa proposta. Que até foi quando eu levantei a história de nós termos o ponto de com quem é que nós somos. Comunicamos à Airport ou comunicamos a Portugal, não é? Ou seja, foi aí que até se levantou este tema. Portanto, Olha, eu vejo aqui, eu fui ver aqui os detalhes do que, se puder ajudar, fui ver aqui o que está na reunião anterior sim, e os resumos que eu tirei da reunião anterior sobre este tema são os critérios que estão de publicação no site, vocês concordam com eles, portanto não há nada a alterar face àquilo que já sim. está estabelecido. Importa que o form se possa Tirando a fazer nota, seja no deixa-me ficar site, aqui, deixa-me dar-te aqui uma nota, que era a história de nós termos a comunicação coerente com ou é a associação, ou é a aeroporto, ou é a Portugal, exatamente, porque havia portanto, esta certo. discrepância, portanto, este era um ponto que tinha ficado levantado, portanto, Exatamente, o tema da qual é a entidade que vamos assumir externamente usar e não ser do Susana Godinho, portanto, ser de facto, percebermos como é que se consegue fazer as coisas por sim. base saídos do site e dos e-mails oficiais e não E sendo essa é uma informação que particular nós temos que vocês de um têm de de ser nós. vocês a dar-nos a nós, não é? Ou seja, que o fórum está lá feito, perceber qual é que é o mail que nós pomos ou não. Entretanto, no grupo, eu deixei-vos ficar aqui uma sugestão que eu sei que em alguns e-mails é assim, a minha sugestão, não quer dizer que não é nenhuma norma. Eu diria que pode ser muito interessante e muito importante o nosso mail, que quando é enviado, que diz secretaria, a secretaria não identifica quem é que nós somos. Sim. E, portanto, era Certo. muito importante que passasse a ser a airport. Ou seja, eu não sei qual é que é a configuração que lá está, mas eu sei que isso é uma configuração, não muda o e-mail pode ser a mesma secretaria, rarará, só que quando ele chega às pessoas, ele passa a ser identificado com o que está. E isso pode ser muito interessante até para termos mais respostas, porque secretaria pode ser secretaria de qualquer coisa, não é? Ou seja, isso não faz com que as pessoas abram o e-mail. Eu tinha escrito isso no grupo, até quando, salvo erro, quando o Ricardo falou sobre o facto de nem toda a gente estar a responder, ou seja, desse feedback nesse ponto. E, portanto, o que, em resumo, e obrigada, Ana, por esse resumo, em resumo, o que é que eu acho que pode ser mesmo importante, e digam-me vocês, precisam que nós façamos aqui algum outro reforço. Essa informação que estavas a dizer do código de ética pode ser extremamente importante para eu refazer esta história do Forms que lá tenho e desta comunicação que eu acho que é importante nós termos. O que é que comunicamos, ou comunicamos as duas, mas para que fique, ou seja, claro, não é? Ou seja, para ficar tudo alinhado. Em que mail é que pode ser para que o Forms caia, uma vez que me parece que o site ainda não comporta um formulário lá dentro, sem ser um forms, não é? Ou seja, ficámos de validar isso. Portanto, se comportar, está ok, porque é só aqueles pontos que ali estão. E parece-me que não tenho mais nada neste momento, a não ser depois a fase 2 de preparar tudo o que tem a ver com o Congresso, não é? Corrijam-me se eu tiver a ver Neste mal caso, ou se me faltar aqui alguma com coisa. o Congresso e quando o grupo de comunicação começar a ativar, porque se nós tivermos, ou seja, esta questão dos artigos, não é? Isso é o formulário que tu estás a falar, é que se preenche ali para. Ok. Eu Então, também Pode acho haver, que podem nessa haver dois. perspectiva, Pode haver, desculpa, diz.
Desculpa, eu acho é que nesta perspectiva de dinamizarmos a associação, as pessoas que não são só nós que aqui estamos aqui a trabalhar, possam sentir interesse, vontade de estar a participar, vontade de estar ativos com os temas, etc., poderemos mais uma vez fazer um outro mail dizendo, sugerindo e com as regras de publicação dos mesmos artigos e das mesmas atividades, propondo que as pessoas sejam proativas, não temos que ser nós só a fazer isto. Provavelmente não vamos ter ninguém, mas eu acho que é muito simpático da nossa parte convidarmos todos os nossos associados a poderem fazer e a poderem escrever e a poderem serem voz ativa dentro da associação, com os critérios que serão definidos pelo conselho científico, como é óbvio. Ok. O que eu diria que se calhar pode ser muito importante, e se calhar, e aqui é um brainstorming neste momento, eu não estive a falar com eles entretanto, como vos disse, pode ser uma coisa que é interessante. Partindo do pressuposto, se calhar errado, que nós vamos manter a data do nosso Congresso Nacional em outubro ou novembro, e eu estou a dizer outubro ou novembro porque eu honestamente neste momento, a não ser que vocês digam que está tudo já fechado, eu começo a achar que é muito curto para outubro. Não, Ah, espera aí, só ver se estava com o micro. Estamos todos a trabalhar para 15 de novembro, já vai ser falado. ok, pronto. 15 de novembro, eu diria que, e concordo que podemos convidar as pessoas a partilhar, eu diria que se nós vamos fazer comunicação, podíamos começar a comunicar que dia 15 está fechado, acho que é aquilo que nós podemos começar a comunicar, que é para depois convidar as pessoas a poderem estar presentes. E poderem vir, porque senão nós estamos a desfocar. Nós vamos ter aqui a oportunidade de o que é prioritário para nós? É termos pessoas neste congresso ou é termos publicações dentro da nossa página? E do meu ponto de Já é o vista vai Congresso, ser. claramente, para mim não tenho Então dúvidas, eu claro, diria que vamos começar a claro. divulgar que Sim, vai sim, haver, sim, sim, que vai sim, haver isto e que sim. participe, eventualmente participe se tiver alguma coisa para vir mostrar, não é? E ali ter já qualquer coisa, o tal link, candidato, se faça qualquer coisa, não é? Porque eu Eu sou da só digo isto conforme. porque, mais uma vez, eu acho que os critérios de participação é outro dos documentos que é muito interessante, E que é, já está no site, que já existe e está correto, mas ninguém tem conhecimento deles, sim. porque as pessoas não pesquisam, as pessoas não vão à procura. Portanto, Ok, cabe-nos a nós, se calhar, de vez em quando, refrescar e relembrar e reativar que isso então, está feito, que isso existe e que é acolhedor, então não isto é, não já é vai com exclusivo. 13 minutos, vamos mudar de tema. Susana, eu vou Uhum. te pedir que tu, de alguma forma, monitorizes aquilo que é necessário que vocês tenham a partir do momento que se fecham aqui uma série de coisas com os grupos a partir do dia 30 de junho. Uhum. Ok? Eu acho, eu estou um pouco, eu não estou a conseguir estar muito concentrado relativamente a esse assunto, não sei porquê. Parece que estou meio perdido, mas eu sei que tu vais dar conta disso e a Ana está sintonizada com a situação. Mas vou-te pedir que vejas o que é que vai ser, o que é que vai, o que é que vai decorrer até ao final do mês de conclusão de uma série de coisas e depois, agora com as apresentações seguintes, nomeadamente o grupo do Congresso, o que é que eles trazem que vocês precisam de colocar a mão, Sim, ok? É dizer, sim. assim, há aqui uma parte que é um pelouro nosso, nós queremos estar a validar esta coisa. Então eu prefiro que vocês tenham essa posição proativa, Está ok? bem. Do que nós estarmos aqui a guiar-nos, a dizer o que é que vocês deveriam estar a fazer ou o que é que podem Sim, trazer. fazemos aqui a ponte direta, não é? Ou seja, se um de Sim. vocês, entre vocês os três, estiver com este tema na mão, ou passar-nos ou dizer-nos para nós podermos estar presentes até numa reunião ou qualquer coisa que possa vir a ser, ou Sim, eu fazermos um parece-me que a Ana treinamento. está, até pelo trabalho que a Ana está, desculpa Ana, tu te empurrar para aqui de alguma forma, mas Não, está tudo bem. tu estás a fazer com o código de ética, em termos de vice-presidência, eu acho que isto vai ligar muito bem e podes também ao mesmo tempo ir acompanhando aqui este tema, porque eu vou precisar depois a Mónica para outras coisas, porque a Sim, Mónica sim, tem sim, sim. uma tarefa hércula com a comunicação e ela vai precisar ali de apoio e eu se calhar vou-me encostar também ali a dar um gás para as coisas acontecerem ali em termos de publicações, Uhum. em termos de ideias, em termos de falar com pessoas lá fora para Alinhados. dinamizarmos Ok. e vai, ok? É Obrigado. onde for mais útil. Obrigado, obrigado. Boa, então vá, vamos prosseguir e vamos, se calhar, vamos já para o Congresso. Estão aqui três pessoas, já estou a ver ali a Mónica, está-se a passar, já está a revirar os olhos. Eu acho que ela está cansada, deve ser do nevoeiro que estava na Ericeira.
Ok. Então, é assim, temos aqui desse grupo, que é o grupo do Congresso, eu acho que está toda a gente muito expectante daquilo, ou seja, estamos todos a trabalhar no agora para algo que vai acontecer aqui à frente, que é o que vai acontecer em novembro. E vocês têm aí certamente algumas evoluções, não é? Coisas que aconteceram, algumas eu tenho estado a acompanhar. Mas pronto, eu diria que passava a palavra para o grupo. Não sei quem é que vai falar, se é a Mónica, a Andréia ou o Vítor. És tu, não é, Mónica? Vou falar. Pois. Então, boa noite. Fazendo aqui um resumo daquilo que foi, dos movimentos que foram feitos relativamente a este assunto. Nós contactámos o ISCSP na Universidade de Lisboa, mas havia uma situação que fazia com que o timing que temos não viabilizasse este contacto. Tinha a ver com uma exigência relativamente à validação científica do Enneagrama. E, entretanto, no evento de Enneagrama também surgiu um contacto espontâneo para fazermos com a Câmara Municipal de Cascais. E neste momento temos uma reunião marcada no dia 23 de junho, de manhã, em que irei eu estar presente e o Vítor. Vamos contactar o Dr. Frederico Nunes. Ele é responsável, eu estive a procurar qual é o pluro dele. Ele é responsável pelo licenciamento económico, promoção de talento e emprego, empreendedorismo e juventude e associação de moradores. Mas alguém nos há de encaixar, eu acredito nisso. O objetivo será negociar a cedência de um espaço municipal para o Congresso, em troca, possivelmente, algumas entradas para o Congresso. Também está a ser feito um contacto com a Universidade de Lusófona, em que a Fátima pediu para agendar uma reunião entre o presidente da associação e a universidade. Ainda não temos resposta relativamente a isto. E neste momento é neste ponto que estamos, sendo que a data do congresso será no dia 15 de novembro de 2025. Mónica, posso-te perguntar qual dia que é a reunião de Cascais? E pergunto-te isto porque pode ser que eu consiga fazer aqui eventualmente algum outro cross que nos possa ajudar. Próxima segunda-feira, Ok. às 11 Se eu, da, se eu, 11 da manhã. se eu tiver alguma informação, eu digo, está bem? Ainda Não vou fazer falamos com nada sem outra vocês lá pessoa estarem. primeiro, não é, Mónica? Temos outra pessoa lá na Câmara que quis falar connosco primeiro, não é? Com a Filipa, Filipa Castro Henriques, não é? exatamente. A Filipa é que nos agilizou este contacto. Ok. Eu acho que a conheço, mas depois vou perceber lá. Ok. Pronto, então a Filipe é uma pessoa chegada de alguma forma a nós, a mim e particularmente à Mónica Correia, ok? Foi uma ideia da Mónica fazer uma ponte para chegar a ela, para contornarmos uma situação que tinha a ver com esta exigência do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da cientificidade do tema, não é? E o que Uhum. nos punha aí à procura, e nós já tivemos esta reunião entre mim, a Mónica e a Ana na nossa reunião da Tríade. Hum, Acho que é uma coisa que mais tarde ou mais cedo vamos ter que ter, vamos continuar à procura disso, mas agora teríamos que ir contactar, sei lá, a Isabel Salama da Universidade Complutense de Madrid, que dá lá alguma coisa, o professor Eduardo Franco. Temos aí um pedido até da Universidade Nova que vem no sentido do lançamento do livro do Vítor na Feira do Livro. E a Daniela falou comigo sobre isso e já mandou um e-mail. Ainda não tive a oportunidade de abrir o e-mail, tenho aqui, já vou dar uma vista de olhos por alto só para ver se consigo ainda introduzi-lo aqui. Ahm, mas sim, queremos nos aproximar do meio académico e percebermos como é que este meio académico nos pode dar alguma cientificidade. Na reunião que vocês forem fazer, Vítor e Mónica Barbosa, relativa com a Filipa Castro Henriques, ela de alguma forma tem alguma ligação com algumas pessoas de universidades que estão a utilizar nos seus trabalhos de doutoramento ou mestrados ou coisas do género, alguns aspectos que têm a ver com o Enneagrama. Ok? E depois, obviamente, ou seja, nós estamos a agilizar todo mais o processo para nos virarmos para a Câmara de Cascais e podermos, o e-mail que vocês escreveram, neste caso penso que até coordenado pela Mónica, mas depois todos vocês concordaram dentro do grupo, ficou espetacular e criou esse ponto de influência de marcar estas reuniões e isso foi bom. Eles querem algo em troca, nós queremos lhe dar algo em troca,
e, portanto, todos ganham. E se todos ganharem, nós não precisamos de fazer outras reuniões que a Fátima Batista está a fazer de backup e bem, neste caso com a lusófona, mas pode ser que nem tenhamos necessidade de o fazer. Ou eventualmente pensaremos já num congresso mais à frente, o futuro, ou noutras dinâmicas e noutros workshops e por aí vai. Portanto, Uhum. acho que estamos aqui bem alicerçados, vamos explorar muito isso, muito bem, criarem muita energia para vocês poderem fazer isso. Mónica Correia, avança. É só carregar no botãozinho, isso. É, não me subestimes, Ricardo, só que apareceu aqui uma janela em cima daquela coisa e eu não Ok, estava a ok. conseguir. Eu sei que é tarde e estou cansada, mas eu só queria dizer aqui, só fazer uma sugestão que eu não sei se vocês se calhar até já têm aí, porque a Filipa também tem tem ali uma ligação muito próxima com a Nova, com a Universidade Nova, e outra possibilidade seria alguma sala, algum espaço da Nova também. Não sei se isso também foi falado, mas pode ser outra alternativa, que eu acho interessante Não, também. não foi falado, é uma coisa que foi falada entre nós quando foi a apresentação do teu projeto, mas depois não pressionámos muito porque, segundo a Filipa, nós já estamos um pouco em cima do momento Pois é. para reservas de salas para novembro. Isto não invalida que não se tenta a nova Business School em Carcavelos, não é? Foi o que eu pensei na SPE. Ok? Essa é uma das possibilidades. Eu acho que agora o grupo que vai falar com a Filipa primeiro e vai também sondar com ela o que é que pode ser explorado. Quando eles a seguir se encontrarem com esta outra pessoa, que eu não sei qual é o cargo, provavelmente não é um vereador, é uma outra coisa, não é? Vão depois Vereador. ver o que é que. É Desculpa. um vereador. Nós vamos estar em contato com o Tem vereador. vereadores, Um sim. É um vereador. Então, vereador. ótimo, ótimo, pronto. Pensei que agora, eu tinha a noção que era, mas depois com a Mónica leu ali uma série de coisas dele, pensava que era uma outra pessoa mais operacional mas É de pronto, um setor que nós achemos que seja assim propriamente óbvio para contactar para isto, não é? ok, exatamente, é isso, acho que também é isso. Mas a Fátima também nos deixou uma nota de que para falarmos nas instalações do DNA, Cascais, porque pela experiência dela tem boas condições para um congresso para nós. Não Ok, sei. ok. Pronto, aqui o que vocês têm sempre que cautelar é acessibilidade, de alguma forma estacionamento, ok? Sim. E depois, obviamente, ter espaço de fazer recepção aos participantes. Ou seja, num congresso, ou seja, convém nós conseguimos ter uma zona onde tenhamos uma banca, no mínimo, e eventualmente até podemos, se houver um espaço de lobby de entrada, nós podemos até explorar alguma possibilidade de algum patrocínio, é simplesmente algo que podemos ponderar ou podemos deixar em aberto, pode ser muito em cima, mas acho que é algo a considerar. Hum, Estacionamento, lobby, o que é que eu queria mais? E pronto, ou seja, esse espaço de lobby normalmente onde se congregam as pessoas que vão entrar é também um espaço normalmente que podemos fazer conter o público Networking, sim. no sentido de ter um lounge onde as pessoas estão muito concentradas, as portas do Congresso estão fechadas e depois abrimos e entra tudo de uma vez. Cria sempre muito mais impacto. Isso foi algumas dinâmicas que eu fui aprendendo quando andei no desenvolvimento pessoal e em workshops aí com o Daniel Sá Nogueira e outras coisas, que é criar aquele impacto de abertura e entra tudo de uma vez. Então, se pudermos ter esse espaço, que é um espaço exterior, é algo que é bom a considerar, senão teremos o que teremos, não é? Obviamente. É importante ter condições para refeições na zona, não é? Sim, 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 sim. Que era Olha, uma, a Gulbenkian também tem uma boa sala. que era uma coisa que, por exemplo, o ISCPS, não sei se teria lá dentro, mas fora aquilo não tem nada. É muito fraco, sim. Aquilo aí fora era grave. O que nos faz com que, pela questão da cientificidade e depois por esta questão do cá fora de ser muito mais difícil e ao mesmo tempo ter surgido esta oportunidade com a Câmara de Cascais, nós queremos encaminhar tudo para aqui, ok? Até mesmo a questão da lusófona, se é o espaço que eu conheço ali no Campo Grande, não é muito ecológico em termos de comida e muito menos de estacionamento. Eles têm um parque enorme.
Bem, ao fim de semana, sábado, se Está calhar cheio, mas tem um parque enorme. há mais coisa. Mas sim, portanto, este é o trabalho mais que vocês podem ter uma ideia, ok? Ah, Há um auditório na Gulbenkian também muito interessante em termos de lobby cá de fora. Tem um Sim. espaço grande cá fora, não vale a dá pena acesso agora. depois ao jardim, Mas pode agora ser também interessante. deixa eles correrem com este. Vamos Estou só a dar sugestões ajustar as que cartas. também podem ser interessantes. Susana, o que é que tens para nos dizer? Explica-me, porque andando aqui um bocadinho para trás, o que é esta história das universidades e o tema? Eu dou Enneagrama dentro de uma pós-graduação. Ah, Dentro de uma? Portanto, Pós-graduação. En- Ah, o que é en- este Sim. tema que pode ser. Então, O já que é isso? agora, há uns meses atrás, tive uma conversa com o professor Eduardo Franco, que a maior parte das pessoas aqui devem conhecer. Até foi em casa da Daniela, que esteve lá no lançamento do livro. Ela é professora na Universidade Aberta Sim. e na altura ficou a ideia, ficou um projeto de levar o Enneagrama para a Universidade Aberta. Mas esta Então aquilo história da ficou. cientificidade, do que Ok. era este tema deste não sei das quantas, ou seja, porque às tantas podíamos ter resolvido isto de uma forma, de outra maneira, não sei, pergunto. Não não, sei a questão o que é que estava a ser A questão é a perguntado. seguinte, a questão é a seguinte, o Instituto, a Fátima foi lá a uma reunião no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Eles estão abertos a dar-nos um auditório, mas ao mesmo tempo querem justificar a atribuição de um auditório a uma disciplina ou a um saber que, na perspectiva deles, esteja suportado por alguma cientificidade. E, portanto, eles não estão a pôr em causa que o Enneagrama não tem, só estão a querer que nós o evidenciemos. Mas para nós o evidenciarmos, temos que dar a volta aí ao bilhar grande para encontrar isso. Ok? Temos que ir ver, ou seja, temos que estar a falar com pessoas que tenham programas nas universidades, como, por exemplo, o Philippe Alain na Universidade de Louvain, na Bélgica, ou o Eduardo Franco na Nova ou na Universidade Aberta, agora, ou não é tu, na Nova, é na Católica. é na Católica e é na Universidade Aberta, é nos dois, é nos dois. Aquilo está... Exatamente. É nova, Não é na sim. Nova. Ah, não é na Nova, é que foi professor da Nova, desculpa. Mas volto para esta E pergunta para saber se poderia ser uma outra forma de contornarmos de uma forma mais não simples, vale ou a pena, seja, não para vale a dizer pena só que nós isso. agora estamos a encaminhar a energia toda para um lado. Pronto, é Se essa ela não perspectiva, se calhar. funcionar naquele lado, Olha, Ok. vamos à procura das outras coisas. Mas agora vamos deixar o grupo do Congresso fazerem a reunião que tem que fazer no dia 23, lá na Câmara, na Câmara, e o que resultar dali é que depois vai determinar se nós temos que continuar à procura de alternativas ou não. Não vale a pena estarmos a discutir coisas Ok, na ok, era só para situação. Já perceber sabemos que se temos a não tinha Gulbenkian, compreendido isso. temos o ISCP, temos a Lusófona, está uma série de coisas. Vamos concentrar a energia e fazer. Isto vai acontecer num espaço qualquer da Câmara de Cascais e que vai nos dar as condições todas. A partir dali, se isso não acontecer, é que nós vamos à procura de outras soluções. Ter muitas soluções a correr ao mesmo tempo, depois vamos ter que estar a gerir reuniões que, por exemplo, neste momento a Fátima Batista está-me a marcar uma reunião com os presidentes ou com alguns responsáveis, ou o que é da Lusófona, quando eu não quero estar envolvido nesse processo neste momento, porque esse A processo Lusófona é um foi a processo do faculdade onde grupo eu do andei, Congresso. portanto está É um mais processo do fácil. grupo do Congresso. Eu só entro em situação limite, ou seja, vou dar o poder todo Uhum. a esta gente que está a trabalhar nisto, ok? E depois eles só vão lá passear o presidente se eles precisarem de. Ah, a gente vai chamar o presidente, ok? Mas o trabalho já está todo feito, o trabalho é deles, não é meu, ok? E portanto eu quero que eles coordenem isso. Vou estar sempre a dar todo o apoio, mas quero neste momento que eles resolvam esta questão nesta vertente do que está ali e depois a seguir vamos a outras vertentes de se não funcionar. Ok? Só para a gente não se dispersar, nós temos que ser muito incisivos e portanto vamos querer ali, 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 ali. Ok? E eles vão nos dar o que a gente que vai querer. Temos que acreditar nisso. É ou não é, Vitor? É mesmo assim. Mais nada. Nós temos que ser unos, unos. É verdade, é verdade. É pluribus unum. Ok, então, Ana, queres fechar aqui o tema que já passou aqui o.
Eu não quero fechar, não, não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria ressaltar aqui outra situação que tem a ver com o código de ética e que tem a ver, de facto, com a forma como alguns programas, concretamente da Universidade Católica, que está descrito, está descrito. Ele é, em alguns aspectos, contrário àquilo que são as atuais, as mais modernas formas de aplicação e de utilização do próprio Enneagrama, concretamente a questão da rotulagem. Portanto, a forma como aquele programa está descrito leva-me a pensar que pode ser preciso ser feita uma ação de refresh, de reenquadramento, de política, mas sensível, para com o professor Eduardo, não é o Eduardo Franco, é o outro, o colega dele, Jaime Vicente, qualquer coisa Vicente, sim, pronto, que é o Qualquer professor que coisa, está a fazer na Jardim, Universidade Católica. É Jardim, Jardim. Jardim. Jardim, sim, pronto. Uh, Tu conheces, Porque oh, Vitor, vejam, tu conheces. vejam, sejam críticos relativamente a Não, isso, deem a ele vossa até me opinião. foi, ele foi proposto estar lá naquele painel. Eu é que disse que não fazia muito sentido. Eu preferia estar lá, Daniela, mas foi-me proposto precisamente pelo professor Eduardo Franco, que ele era para estar lá, mas eu não senti que fosse. Eu só o vi uma vez, num jantar há muitos anos, pá, aí, acho que foi em 2010 ou 2011, por Pois, aí, pois. naqueles inícios, Pois, o problema está aí mesmo, Vitor. É que, e não como fiquei vocês assim, sabem, com como todo o estão dentro disso, o respeito, Enneagrama tem tido evoluções significativas nos últimos tempos. pois. E há algumas pessoas que até têm nome e que têm, neste momento, até posições relevantes dentro de universidades, que ainda estão com pontos de integração, por exemplo, com linguagens e com formas de estar que já não têm a ver com a atualidade do Enneagrama, e nós, como associação, acho que temos que os sensibilizar para isso, de uma forma simpática, dizendo-lhes que o Enneagrama está em evolução permanente e que seria útil eles também se atualizarem. De uma forma simpática. Eu acho que tem que ser feito mesmo de uma forma muito política e simpática, mas acho que é papel nosso levar a que as pessoas efetivamente se continuem a desenvolver e se continuem a atualizar. Acho mesmo importante isso. Ok, ainda não sei bem como é que nós devemos de operacionalizar isso, se tivermos que operacionalizar alguma coisa neste momento, ok? Ah, mas deixa-me ver o que é que está aqui do e-mail deles e não sei até que ponto é que esse e-mail da Daniela envolve este jardim. Não, não, não envolve. Não envolve? Não, não, não. Ok, Aliás, nós andamos a falar nisto há muito tempo e a ideia era envolver a associação. E como ela estava lá, falou logo diretamente contigo. ok. Depois até podemos falar um bocadinho melhor sobre isso, porque eu também quero perceber como é que aquilo evoluiu. Mas segundo aquilo que a Daniela me transmitiu, ela vai ficar ligada a isto, fazendo a ponte aqui com a associação e vamos perceber o que é que vai acontecer. Mas eles querem abrir 2 ou 3 turmas. É esse o objetivo. Mas pronto, agora foi feito um contacto mais formal, porque eles não querem fazer isto sem envolver alguma entidade que regule E esta é história. exatamente por Pronto. causa disto, para manter atualizações, para manter que as coisas que são corretamente ditas e faladas, eu acho que nós temos essa responsabilidade. Lá está, temos um conselho Vou dar uma científico, vista não é de por olhos no acaso? e-mail e depois reencaminho eventualmente para o Conselho Científico e também para o Código de Ética Claro. e para as Eu também amanhã falo com a Daniela e vou saber mais coisas. A Daniela está comigo já há muito tempo e temos trabalhado muita coisa juntos e, portanto, é alguém Pronto, eu com não quem. conheço o senhor, não faço a mínima ideia, só li o que está descrito no programa da Católica do Porto. Sim. O que eu Isso sei só. é que eles de alguma forma têm alguma ligação. O Eduardo Pois, Franco, nós percebemos isso, por isso é que pronto, estou a trazer o tema para aqui, é porque nós pois, percebemos isso. Quando é andámos à isso. procura de facto do Enneagrama nas universidades, para perceber como é que isso podia acontecer, encontrei aquele programa. E, e a forma como está descrito assustou um bocadinho. Ainda não Ok. vi. Vejam, vejam. Vamos Vejam e façam a vossa autocrítica, pode ser eu que eu esteja vou, errada e eu agradeço vou que me o colocar digam. o link, vou colocar o link para esse programa, ok, no nosso grupo e todos vão poder ler, ok?
Vamos fechar este tema, vamos passar ao seguinte. Tenho aqui. Oh, Mónica, posso deixar para o Deixa-me só dizer, tenho uma coisa adicional. Nós temos sempre a opção de não desligarmos, porque cada um é livre de fazer aquilo que quiser e é responsabilidade da universidade e do professor respectivo, não é? Agora, se como associação começarmos a estar ligados e estar como validadores, ou quer que seja, do que está a ser passado, isso aí acho que já é diferente. A única sensação que eu tenho relativamente a isso é eh, se nós já estamos numa posição musculada, entre aspas, Ou para, da autoridade. para nos pormos nesse jeito, porque eu não Se nos compro, eu estão a pedir para sermos, é porque nos dão essa autoridade. não, como um bom sete, eu não compro brigas que as quais eu não posso ganhar. Não é, é o que eu estou a dizer, Ricardo. Eu sinto que se formos dar a nossa validação a algo, ela tem que estar de acordo com o nosso código de ética, tem que estar de acordo com os nossos princípios e com o mais atual daquilo que é o conhecimento. Não. Essa é a nossa responsabilidade, penso eu, enquanto associação. Caso contrário, as Há uma pessoas são coisa, livres de fazerem o que quiserem, publicam o que quiserem, porque é a responsabilidade delas. Se nós estamos a dizer que tem a nossa chancela ou que tem o nosso cunho, aí é um bocadinho diferente e temos que o assumir. sim. Não, É a minha postura podemos relativamente fazer a isso. um alerta, vamos ver como é que nós terminamos os nossos trabalhos. Também sabemos, não é? Certo. Falámos isto um bocado na nossa reunião a três, e tu até referiste, foste tu que referiste isto. Provavelmente não vamos a tempo de mudar nada no programa que está Não, anunciado. não, não, não vamos meter, nem nos perguntaram nada, portanto, não vamos interferir sobre Mas isso. vamos, Estou a falar do mas futuro. vamos, mas vamos a tempo, se calhar, do tipo, anda cá, vem cá falar connosco, se calhar há aqui umas coisas que tu não sabes, Sim, e se calhar a gente explica-te exatamente. aqui com muito E carinho, acho que é útil. convidamos-te para o congresso, se calhar é bom que vais lá ouvir umas coisas, a ver se... E eu acho que se calhar por aí a gente chega lá. Sim, Portanto, sim, Deixa-me sim, dar aqui sim. uma nota. Vocês estão a falar de uma coisa que eu, fazendo parte do Conselho Científico, não faço a mínima ideia do que é que estamos a falar. O que quero dizer que enquanto. é um tema que Pronto, surgiu aqui que é mas este é um novo. dos temas que eu acho que era importante daquilo que é a passagem de informação dentro daquilo que é o nosso próprio grupo, porque se nós É, temos um Conselho Científico, que é um grupo novo, e não estou a falar dele, basta ser a Helena. A questão é, temos uma identidade nova, que foi uma das bandeiras desta próprio grupo, deste grupo, não é? Criado por ti, Uhum. Desta que direção, sim. efetivamente já está em vigor e em função. E se o Conselho Científico não está envolvido naquilo que tem a ver com decisões, então estamos aqui naquilo que eu dizia há bocadinho, estamos nesta fase em que estamos a começar a avançar, porque há decisões que são precisas de tomar e que vamos começar a gerir naturalmente com base naquilo que é ok. Faz sentido, não faz sentido. Nunca vamos começar a entrar nas exceções sem nunca conseguirmos ter aqui então aquilo que são os tais dos critérios. Portanto, eu percebo que estamos numa fase desafiadora, mas eu diria então que aqui entre nós todos temos que então se calhar, e aqui vou dizer, promover ainda mais a nossa comunicação interna, sim. porque É aquilo que eu assim, sinto neste momento eu não faço a mínima ideia do que é que vocês estão a falar. E nem quando nós eu há bocadinho estávamos. dizia que o tema era, deixa-me só terminar, quando eu te disse há bocadinho que eu dou o módulo, ou dou Enneagrama sendo eu uma professora dentro de uma universidade, não é para me pôr aqui em galões, porque acho que vocês me conhecem de todo, era que se calhar podia ser uma forma de poder dar aqui uma outro lado de uma ajuda de que alguém dentro do grupo já está a utilizar esta ferramenta dentro de um contexto de universitário. E, portanto, era nesse sentido que eu perguntei, porque eu não sei o que é que a gente está a falar. Então E é assim, se há deixa-me aqui esclarecer. alguém ou há aqui dúvidas, então não, temos que esclarecer internamente para Sim, termos os tais critérios que estamos aqui às voltas de não vamos pôr, vamos convidar alguém, vamos então. Vamos criar critérios de convidar pessoas para um congresso, como falávamos há bocadinho, e a seguir depois vamos convidar outras pessoas para participarem, quando afinal nós não validamos a própria informação. Esta é a Não, minha não era como perspectiva desta participante, dúvida, ok? não era como oradores, Susana, não era como oradores, era não como tem a ver com, participantes não só do tem a ver com congresso. isso. Duas coisas para esclarecer este assunto rapidamente, ok? Tens uma certa razão, obviamente há aqui coisas que não estão a ser faladas. Eu acho que não vale, há aqui assuntos que não vale a pena estar a desenvolver neste momento, são prematuros. Temos tanta cena para fazer que se nos programas com estas merdinhas, perdemos-nos, ok? Então não trazemos Portanto, para estas reuniões. hã? Então o quê? Desculpem, Não fui eu que trazemos, trouxe. não trazemos para estas reuniões, Não, porque se não é para ser discutido, estamos aqui uma série deles que não fazemos ideia do que é que vocês estão a discutir. Desculpem, perdoem-me, mas Minha eu acho que é culpa, aqui o sorry. ponto. É um ok, ponto. Se é um olha, tema para ser aqui em todos, então temos que enquadrar todos. Se não é um tema para ser todos, então não faz sentido virem para estas então é reuniões. assim, eu vou colocar o link sobre isso que surgiu a semana passada e deu-se conta de uma coisa, nós estamos só a monitorar, não queremos agora se calhar interferir muito aí,
e, portanto, não, o conceito científico vai ficar informado, como toda a gente vai ficar, e depois logo dará um parecer também sobre isso, com base no link que estava ali. Não tinha isso agora programado, estou mais focado no que é que os grupos de trabalho andam a fazer do que estas coisas que são paralelas. Até que nos consomem tempo e estamos a ver que nos consomem tempo agora aqui. E segundo, e primeiro ponto, antes deste, relativamente à cientificidade da coisa e das universidades, já fui claro sobre isso. Não é algo que queira estar a perder tempo. Se eu posso dar um passo para a esquerda e vou para Cascais e não me pedem nada disto, não me vou preocupar com cientificidade e afasto-me das universidades. E, portanto, não falámos com Susana Godinho Antunes, não falei com os gajos na Bélgica que o António Cordeiro me deu os contactos, não falei com o Eduardo Franco, não falei com a Isabel Salama, não falei com ninguém. Simplesmente passo para o lado, para Cascais, e este grupo que vai para lá para tratar do assunto, Mónica e Vítor, vão concluir isto com sucesso, se Deus quiser, e a gente faz o nosso congresso e não tem que estar a chatear com estas burocracias, ok? Pronto, é só Uhum. isso. Se as coisas mudarem, voltamos a falar, ok? Pronto. Ahm, Passando agora para. Eu ia te deixar para o final, Mónica, porque eu quero muito que depois a parte da comunicação seja aquilo que fique vincado, como é que a gente vai eventualmente, ou seja, o que é que vocês têm aí. E queria que agora os Luíses, neste caso, que estão no grupo da parte das vantagens e benefícios para os sócios, como é que está a vida deles. E, portanto, ou um ou outro, ou os dois, digam de vossa justiça. A minha vida, felizmente, está boa. Eu sou agradecido por esse facto. Muito bem. Estamos todos muito felizes por saber. Agradeço todos os dias por esse facto. Sob o ponto de vista do nosso trabalho, tem estado nas últimas 3 semanas completamente parado. A não ser que o Luís tenha feito alguma coisa que eu não saiba. Ahm, Olha, Como a maior parte de vocês saberá, a neste momento. única coisa que eu fiz foi aquela questão do. Estás-me a ouvir? Foi aquilo Sim, da sim, newsletter e dos benefícios. Foi a única coisa que eu depois pus lá, foi a sim. única coisa que eu fiz. Nós desenvolvemos vários, pronto, várias fases de trabalho até há 3 semanas atrás, depois desde aí nunca mais conseguimos avançar. Portanto, estamos com menos um elemento, que é a Patrícia, que a maior parte de vocês saberá porquê, se não todos, e, hum, e portanto avançámos mais sob o ponto de vista do texto que deve ser atualizado assim que possível no site e de algumas iniciativas que podem ser desenvolvidas em breve ou assim que houver condições para isso, para começarmos a publicitar e a atrair pessoas para verem um bocadinho ao encontro daquela reflexão que tu colocaste no grupo, para ver se conseguimos começar a gerar algum valor que comece a atrair pessoas que façam parte do meio ou não. Falámos também em ter dois tipos de comunicação diferentes. Um para quem já esteja ligado a este mundo do Eneagrama ou conhece alguma coisa, e outro tipo de comunicação para quem não conhece o Eneagrama. Portanto, nós temos aqui perfis totalmente distintos e que devem ser endereçados e atraídos de diferentes formas. Ah, Nós não podemos fazer um conteúdo para quem já conhece Eneagrama que sirva também para quem não conhece, como é óbvio, não é? Portanto, nós temos de ter pelo menos aqui dois níveis de comunicação diferentes, para quem já é conhecedor de alguma coisa e para quem não conhece, mas que se possa gerar algum tipo de conteúdo que desperte curiosidade e fique com vontade de conhecer mais e que possa ser direcionado para algo que lhe permita explorar um bocadinho mais aqui o mundo do Eneagrama e tudo aquilo que gravita à sua volta. Portanto, no fundo, já foram dados esses passos no sentido de desencadearmos um conjunto de iniciativas, seja via Instagram, YouTube, etc., e com, pelo menos teoricamente, estes dois públicos alvos distintos. Pessoas que já a conheçam e que possam se tornar sócios de uma forma mais rápida, mais imediata, porque conseguimos passar valor e conseguimos prometer eventos e descontos e o que quer que seja, que justifiquem plenamente pagar 40 euros por ano, né? Sim. E depois perceber que outro tipo de eventos ou de iniciativas é que podem ser, e de artigos no site e, pronto, e outro género de divulgação que possa existir, que possa vir a ser criada, peço desculpa,
para atrair pessoas novas e que sintam curiosidade em, depois de ter um primeiro contacto, explorar um bocadinho mais esta área, ir mais além, para onde é que elas podem ser direcionadas. Ahm, Pronto, no fundo é isto aqui que tem de ser explorado. E, portanto, do ponto de vista técnico, estamos aqui um bocadinho parados no tema da newsletter e de uma ferramenta para isso, que foi algo que nós ficámos de explorar mais mas temos como objetivo fechar até ao final do mês. Do ponto de vista do resto, definimos as prioridades, portanto, temos as coisas a andar, embora tendo parado nestas últimas 3 semanas, eu acredito que até ao final do mês consigamos ter alguma coisa pronta em termos de sugestões para partilhar convosco. Do ponto de vista dos textos, temos textos preparados para se colocar no site e nos canais de comunicação oficiais, reformulando aquilo que está hoje disponível. Estavam a preparar para espirrar, mas não vai. Então é assim, só para vos dar aqui uns inputs. Vocês são 4 no grupo, são o único grupo de 4. Se perdem um, ficam com 3, ficam iguais aos outros. Uhum. Portanto, bora tocar a dar ao pedal. Segundo ponto, o vosso grupo até tinha um prazo mais curto, que era 23 de maio, se não estou em erro. Não, 15 de maio. Não, não é nada. 23 de maio. Mas tudo bem, vamos colocar 30 de junho, até porque neste momento existe um inquérito de satisfação aos clientes, não aos associados, e que só agora, entre o que a Sónia teve a fazer, mais a Mónica, e depois elas demoraram um pouco mais, e eu também demorei um pouco mais a implementar e esqueci o envio, e agora enviei e as respostas estão a começar a vir, são algo que também são coisas que depois vão ser úteis para vocês, e eu penso que essas respostas já estão a ser partilhadas contigo, não é, Luís? A Sónia A Sónia enviou, sim, sim. enviou para ti. Pronto. Então vejam o que é que vocês conseguem, de facto, até ao 30 de junho. O que eu Sim. estou a ver é, e tu sabes isto melhor que ninguém como tesoureiro, hum, e eu sei que estás pressionado. Eu sei que estás pressionado e tens muito trabalho e estás muito. E obrigado, agradeço o teu tempo mesmo. hum, mas precisamos mesmo aqui de estancar uma coisa que é, algumas pessoas não estão a pagar cotas, ok? Eu estive hoje a enviar algumas mensagens pessoais e amanhã vou enviar alguns e-mails a quem ainda não pagou cotas num e-mail personalizado. E uma das mensagens que eu recebi foi aquela que eu coloquei lá no grupo, que é Uhum. não estou em condições neste momento ou não tenho agora interesse. ahm, vou, já nem me lembro como é que estava escrito, mas oportunamente espera aí, eu até leio, que é para ficar mesmo certinho. Isto aqui saltou aqui muito. Quando voltar a ter valor ou interesse, ou quer que seja, Neste voltarei momento a não me é contactar. oportuno fazer a renovação e continuar associada. Voltarei certamente assim como for possível e fizer sentido. Obviamente que pode andar aqui uma narrativa do dinheiro por trás disto, mas eu não acredito que é por causa de 40 euros. Numa pessoa que está ligada profissionalmente ao Enneagrama, não é por causa de 40 euros, e portanto é por causa de algo que nós não estamos a entregar, certamente, como associação, em termos de Mas a pergunta benefícios, é essa mesmo, Ricardo. O que é que nós estamos a entregar neste momento? nós não estamos a Não, entregar nada. Pronto, é isso, não é? Pronto. E, portanto, o nosso foco em termos de grupo foi precisamente esse. E eu estava agora aqui a conferir as mensagens, que eu não tive tempo de fazer isso antes de entrar na reunião, mas o nosso trabalho parou no dia 21 de maio, em termos de grupo. Mas temos, como eu disse, os textos preparados para serem colocados. A última contribuição foi do Luís, efetivamente, Luís Batista, e temos um conjunto de iniciativas para sugerir para arrancar de imediato, que passa pela participação e contribuição de todos, desde um vídeo semanal, desde um livro mensal ou um livro semanal, quer dizer, começar a gerar aqui algum valor com coisas simples e que rodando por todos, se cada um fizer um vídeo por semana, um vídeo por mês, ou sugerir o livro do mês do Enneagrama ou ligado ao Enneagrama, com uma dezena e qualquer coisa de membros de direção, temos certamente matéria-prima para um ano e meio, não é? E, portanto, tem que começar a ser gerado movimento, tem que começar a ser desenvolvidas iniciativas, algumas podem ser muito simples quanto estas, mas pelo menos vendo alguma movimentação e alguma coisa a acontecer, pelo menos já podemos dizer que temos alguma coisa a oferecer. Temos conteúdos, temos partilhas de ideias, temos alguma informação e depois, dentro daquilo que já tinha sido discutido numa outra reunião anterior, começar já a estabelecer aqui algumas parcerias, seja com membros que atualmente da direção, que até já dão formações e queiram dar
condições mais vantajosas para as suas formações a associados ou a não associados, mesmo assim, né? E que possam, Uhum. via a EPOR, ser encaminhados para eventos, né? Sejam workshops, sejam formações, sejam palestras, o que for, né? Precisamos é depois também ter disponível as plataformas para divulgar isto, né? Como é óbvio, né? Senão também não adianta termos os conteúdos prontos, depois nós não os divulgamos. Mas uma coisa muito fácil seria já através de um canal do YouTube ou do Instagram, fazemos aqui uma escala entre todos de o livro da semana, o livro do mês, o que for, e certamente cada um, ou a maior parte de nós, pelo menos, terá a disponibilidade para ali em 20 minutos ou em meia hora fazer uma divulgação de um livro que tenha marcado mais em termos de enneagrama, ou partilhar um conteúdo qualquer de enneagrama. Uma coisa muito simples, que não nos consuma muito tempo, mas como eu disse, permita começar já a gerar aqui algum movimento e as pessoas verem que a associação está a mexer. Porque neste momento a única coisa que tem mexido são estas reuniões, né? Quer dizer, há trabalho por trás a ser feito, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Eu estou a dizer a mexer no sentido de visibilidade posterior, né? Certo. E, portanto, não precisamos ter tudo 100% afinado para começar já a gerar algum tipo de movimento, por pouco que seja, para se ver que a associação começa a mexer em alguma coisa. E a Façam nossa uma sessão coisa. vai passar por aí. Vamos dar um conjunto de ideias, cada um possa participar da forma que entender melhor para essas ideias no fundo, é recorrer aos membros da associação, uns com mais experiência numas vertentes, outros noutras, mas cada um da sua maneira possa dar um contributo através do tal podcast, do tal vídeo, tal o que for, que possa ser depois difundido pelas várias plataformas que nós podemos ter à nossa disposição. Volto a dizer, começando com coisas simples, mas que comecem a mostrar algum dinamismo e algum movimento e depois venham então se calhar coisas mais ambiciosas e com o tipo de profundidade ou o que for, mas alguma coisa comece de imediato a acontecer. Vão ser essas as nossas sugestões até ao final do mês. Basicamente passarão por aí, colocando depois à vossa consideração se existe essa hipótese da maior parte de vocês contribuir para essas iniciativas, basicamente será isso. Ok, então vamos fazer uma coisa. Coloquem isso bem prático no fecho do vosso trabalho, ok? E o que é que nós podemos operacionalizar por níveis de prioridade, ok? Sim. E con- Ricardo, deixa-me só, desculpa lá interromper-te. Só uma coisa que nós estamos a ter dificuldade, porque nenhum de nós é perito nisso, por aquilo que eu percebi, que é aqui uma ferramenta para newsletter. Eu não tenho experiência nisso, julgo que o Luís também, daquilo que eu me lembro, também não. A Sandra tinha alguma coisa, a Sandra Balau, mas nenhum de nós tem experiência nisso. Portanto, eu acho que dificilmente nós, neste prazo, vamos conseguir, sob esse ponto de vista, encontrar uma. MailerLite, não? Já viram o MailerLite? Não vimos nada, não conheço. Para Ok, além do MailChimp e algo assim do género, eu conheço, mas nunca utilizei nenhuma. eu Portanto, estou a utilizo, dizer, posso-vos ajudar se for preciso. sim, sob o ponto de vista de uma ferramenta de newsletter, só que eu acho que a newsletter tem de ser uma coisa articulada entre todos, né? Entre aqui as várias áreas de trabalho, porque não vamos falar de divulgar iniciativas. Temos de pensar primeiro, de forma a ficar mais global, numa estrutura da newsletter, mais uma vez, se calhar, começando com uma versão mais simples, mas que tenha ali uma estrutura que se possa replicar em cada edição da newsletter, né? E depois vamos afinando consoante Uhum. as ideias que surgirem e consoante o feedback que eventualmente se tiver do que é que está a ser útil ou não está a ser útil. Há ferramentas de newsletters que permitem ver o que é mais clicado e o que é menos clicado, né? Portanto, por aí a gente também pode Sim, ter é um isso, maior é feedback do que isso. é que está a ter mais acolhimento do outro lado ou não, o que é que atrai mais. E, portanto, fazer uma mistura de algo institucional com alguma coisa que possa mexer um bocadinho com as pessoas, não é? Que seja algo verdadeiramente útil, não é? Hoje todos nós somos inundados com mil e uma coisas, não é? Portanto, estar a mandar newsletters só para cumprir calendário acho que não faz muito sentido, não é? Portanto, estamos a ter muito trabalho para se calhar meia dúzia de pessoas olhar para aquilo com algum cuidado. Portanto, eu acho que isto tem de ser pensado e acho que não pode ser só por este grupo, tem de ser de uma forma mais a alargada, não é? questão Qual aqui, objetivo é que nós queremos, com que periodicidade, é mensal, é semanal, é quinzenal, é uma mais pequena semanal, é uma maior mensal, o que for. Mas con- isto acho que tem de ser fechado de uma forma mais alargada. E depois é considerem, tal questão da ferramenta. E nenhum de nós tem essa, de uma forma imediata, tem essa competência para agarrar numa ferramenta e construir o que é que seja. sim, mas não se preocupem com isso, ok? Preocupem-se em identificar o que é que deve acontecer e essa é uma ferramenta e é importante, mas há outras.
ok? E depois, juntamente com o grupo da comunicação e as outras pessoas que forem para lá, todos em conjunto vamos dar uma ajuda nisso. Eu penso que não devemos ser demasiado ambiciosos logo de início e uma comunicação mensal é muito bom já que aconteça. Se depois pudermos fazer melhor do que isso, tudo bem. As ferramentas que existem para isso são tradicionalmente o MailerLite ou o MailChimp. Há versões gratuitas que nos permitem um determinado número de associados. Só quero que vocês vejam mais ou menos isso, ou pelo menos apontem, e depois alguns de nós vão à procura de outras soluções de como implementar isso, ok? A MailerLite não é gratuito, sim. Deixa-me só Tu dizer, sabe. desculpa, que eu não estou a conseguir levantar a minha mãozinha para variar. Desculpa, diz. Levantaste agora, tá? Não, desculpa eu, porque eu realmente não estou a conseguir levantar a minha mãozinha. Ok, ok. Vou só dar aqui pode ser uma pequena ajuda. Eu fiz, a Mónica está-se a rir de mim. Não estou a rir, não estou a rir de ti, estou a achar piada que isso já me aconteceu em outras situações. Eu fiz a minha newsletter há muito pouco tempo e tinha exatamente o mesmo problema, também não sabia como fazer. Usei o MailerLite e o ChatGPT disse-me tudo o que eu tinha que fazer. Eu disse, eu não sei construir uma newsletter, tenho esta ferramenta, assinei-a, uso a versão gratuita, ajuda-me como fazer. Como se eu tivesse 5 anos, podes escrever isso, como se eu tivesse 5 anos. E ele diz-te, tintim por tintim, tudo o que tens que fazer. E eu consegui construir a newsletter sozinha. Ótimo. Sim, Ok. mas eu já tive A newsletter. última, desculpa estar a interromper, o que eu coloquei no grupo foi, eu até acho que Luís Henriques, acho que até coloquei, foi tipo uma estrutura tipo de uma newsletter mensal, Sim. né, com o livro do mês, com os eventos que vão acontecer. Eventos, as iniciativas, sim. Sim, eu acho que Mas essa é a estrutura que nós vamos trabalhar em conjunto e apresentar sim, à consideração de todos para até ao depois final do vocês mês, exato. validarem. Ricardo, deixa-me só colocar um parênteses, que é por causa desses e-mails pessoais que tu estás a enviar, e mesmo para aquelas pessoas que responderam que não querem ser associados, colocar-se no meio desses e-mails que estás a enviar pessoais e dessas respostas, colocar um parágrafo que é se pelo menos quer receber a nossa informação da AEPOR. Ou seja, Isso se pelo menos não é aí que eu queria entrar, Luís. É precisamente aí que eu queria entrar, até para fechar agora o tema e passar à Mónica e depois aí seguiríamos para a caminha. Quem quiser ir para a caminha, obviamente. Ahm, que é o tema, ou seja, entre as várias ações que vocês estão a fazer, o que eu vejo aqui na newsletter vai ser uma peça de comunicação que nós podemos ter com os associados, mas também é uma peça de captação de leads, de associados, ou seja, as pessoas que potencialmente querem fazer parte. A partir dali, nós podemos ter uma política que é, nós não comunicamos só com a nossa newsletter para os associados a comunicamos, se calhar, isto é uma possibilidade. Eu não sei se isto é o que a gente vai fazer. Estou a ver como eu lançar a escada, que é, se eu tiver uma newsletter para associados, na realidade eu agora estou a produzir uma newsletter para 40 pessoas. Vá que seja daqui a 2 meses para 80, ok? A questão é, se eu fizer a captação de contactos de pessoas que se associem à newsletter, mas não são ainda associados da AEPOR, a newsletter trabalha como um conversor que mais tarde vai trazer as pessoas para dentro da associação por causa de benefícios que elas ganham, que elas veem na newsletter e que está a ser comunicados, porque isto tem que lhe ser comunicado, que é Sem dúvida, Ricardo. ok? E aqui vai trazer, vocês agora desenvolvam esta ideia, porque eu nem sequer estou aqui a escrevê-la, mas é capaz de ficar aqui registada depois Logo, Ricardo, isso vem ao encontro daquilo que eu estava a dizer há bocado, que é a estratégia de comunicação. ok? Porque, e isto acho que tem de ser pensado, não é? Que é, ou fazes uma newsletter para associados ou potenciais associados e tens de colocar conteúdos com algum valor, ou seja, vamos chamar um bocadinho mais avançados ou um bocadinho mais desenvolvidos nesta área, mas isso não é, se calhar, a comunicação para atrair pessoas novas. Por outro lado, se pões conteúdos muito simples, muito básicos para atrair pessoas novas, para gerar curiosidade, despertar interesse, etc., quem já conhece o tema vai dizer: esta newsletter a mim não me acrescenta valor nenhum. E, portanto, a solução correta, eu não sou um especialista em marketing digital, longe disso, é fazer uma newsletter para todos, é um one size fits all, como é que é, percebes? É, Ou temos uma newsletter mais simples e depois temos uma outra só mesmo para associados, nem que seja não, trimestral, com não uma coisa mais compliquem, não avançada. compliquem, keep it simple. Pronto.
É Mas mais isso é uma algo vez, que tem de ser, isso é algo que tem de ser pensado, não é? Em termos claro, de estratégia de nem há, comunicação, o nem objetivo há, é uma nem há newsletter muito para a toda a gente. pensar. Nós não temos recursos, nós não temos flow para isso. Nós vamos fazer uma newsletter one fits all, assim é que é, ok? E depois lá dentro vem um artigo mais simples e outro vem um mais complexo. Vem, ok? Uhum. Vamos Nós, colocar isto a rodar e vamos sentir a newsletter depois a evoluir. Nós vamos sentir o que é que as pessoas podemos pedir feedbacks e contactos, não é contactos, é pareceres. Feedbacks. Como? É feedbacks mesmo. Feedbacks, pronto, exato. E logo vamos sentindo, mas a grande questão é que estamos a fazer face ao nada, aquilo é tudo, ok? E depois a certo. seguir refinamos. Agora, a grande questão é a newsletter vai para todos, para depois ser um captador de leads, que é as pessoas que se querem associar à associação vão ter palestras de nível 2 ou 3 por aí vai, que Uhum. são as que são feitas para os associados com pessoas de renome Agora, internacional. Ricardo, é isso mesmo. E eu deixei uma sugestão de duas situações que eu vejo recorrentemente. Uma é, nós vemos no YouTube, não sei se é o caso de algum de vocês aqui, mas temos no YouTube aquelas pessoas que divulgam determinados conteúdos, mas depois, se for um determinado conteúdo mais avançado, é só para quem paga o Patreon deles. Uhum. Ok? Pronto, tem conteúdos mais genéricos para as tais leads, para ganhar audiência, para ter mais gente a subscrever o canal, mas depois diz, agora na quinta-feira eu só vou falar aqui até o nível 1, nível 2 é só para quem paga 15 ou 20 euros por mês assina o meu Patreon. Só divulgo depois para esses. Ou seja, está a criar aqui uma segmentação. Uhum. Um exemplo, eu recebo um e-mail quase todos os dias de uma revista que se chama Gerente, que é para responsáveis de empresas, que vem lá e agora o IVA foi alterado, não sei o que foi alterado. Se quiser mais, vá ver o vídeo. Quando eu vou ver o vídeo, é só para quem subscreve a publicação. Ou seja, tem ali uma espécie de um teaser, dá alguma informação, mas se eu quiser mais detalhe, tenho de subscrever aquela revista e tenho de subscrever a publicação. Portanto, podemos pensar também em algo desses géneros, que é para segmentar, como é óbvio, quem paga uma cota tem de ter um tratamento diferente de Como se quem fosse um não paga, conteúdo né? exclusivo, Exatamente. Mas um gerar o conteúdo exclusivo por suficiente mês. para dar a tal vontade de pagar a cota, que é para aceder a outro patamar de conteúdos. E portanto aí podemos, mas eu acho que numa fase inicial tem de ser para todo lado e tentar atrair as pessoas e mostrar um movimento. E depois numa segunda fase dizer, muito bem, temos este evento que é o livro do mês ou o clube do livro ou o que seja, que é para todos, mas temos depois uma segunda palestra sobre o livro, que é entrar já numa parte mais técnica, que é só para quem é associado ao que for. Pronto, isto é apenas um Uhum. exemplo, não é? É apenas só para mostrar aqui qual é que é a Ok, ideia que eu vamos tenho aqui só, para vamos, demonstrar. isso é uma das coisas que vocês vão finalizar, ok? As ideias estão aqui lançadas, aproveitem estas coisas que discutimos aqui agora, mas é assim, simplifiquem, colocamos cá qualquer coisa fora, depois fazemos as evoluções que tivemos que fazer necessariamente para conteúdo subscrito, e nomeadamente o conteúdo que eu vejo subscrito não precisa de ser uma newsletter, é algo que nós damos acesso através de palestras ou Artigos, ou o que seja. não, é aquelas coisas que nós temos por exemplo, um Urânio Paes, um Domingos Cunha, um Nicolai a falar. Masterclass, olha, Ricardo, agora vou brincar, mas acho que o campo já está em dia. Eu já estou aqui ansiosa para trazer, porque os Luíses trouxeram muitos dos temas que eu ia apresentar agora, porque eu acho que é isso mesmo que nós íamos propor como grupo que vocês estão a falar já mais estruturado, que eu acho que vai acabar por ajudar os Luíses, porque é os conteúdos que vamos propor com plano de comunicação, acho que podem alimentar então essa newsletter, etc. E isso tu ias dizer que as masterclasses premium, ou assim que Isso, eu, pronto, que isso. acho que devíamos encaminhar para esse tema, porque eu acho que na verdade os temas estão conectados, a comunicação e o vosso trabalho, parece, porque vocês na verdade Uhum. falam mais ou menos aquilo que também tivemos aqui a falar no nosso grupo. Então passa aí, pega já na palavra É e isso, porque tu estavas aí a falar dessa coisa que é o primeiro ponto que nós vamos sugerir. Então, vou tentar ser o mais breve e prática possível, vocês estão cansados, tá? Mas pegando aqui no que o grupo do Luís e do Luís estavam a trazer. Então, a Sónia não está cá, nem o Luís, mas a nossa última reunião foi na terça e foi assim bastante produtiva e a primeira coisa que nós debatemos bastante, que acho que para todos ainda é um bocadinho difícil aqui, é nós entendermos o que é que realmente deve ser
o que a AIPOR, como associação, deve comunicar, porque não se deve sobrepor a escolas, nem a professores, nem a institutos, tem um objetivo diferente. Então, o que nós colocámos aqui, eu vou usar um bocadinho a minha cábula porque já estou cansada, colocámos aqui como objetivo geral, digamos, nós olhámos numa primeira instância não para uma estratégia megaloman de comunicação, mas para um primeiro ano, ou um primeiro ano e meio, como falou o Luís Henriques, de comunicação, o que é que nós poderíamos trazer? E o objetivo seria então expandir o conhecimento, ou seja, o objetivo do plano de comunicação da AEPOR seria expandir o conhecimento e a aplicação prática do Enneagrama em Portugal, educando diferentes públicos, e nós aqui também dividimos, como o Luís falou, entre os iniciantes e os profissionais avançados, pelo menos esses, fortalecendo a presença e a autoridade como entidade reguladora da AEPOR nas redes sociais e dessa forma consolidar a nossa reputação, a nossa autoridade que não temos neste momento, ou está um bocadinho mais fragilizada, como referência nacional e internacional nesta temática do Enneagrama. Ok? Esse seria assim um objetivo que de alguma forma nos guia. E nós aqui pensámos como é que nós podemos ter conteúdos em pilares diferentes. Na verdade foi o que o Luís e nós noutras reuniões já trouxemos. Então pensámos aqui num pilar, digamos, de excelência, premium, essas masterclasses que tu ias agora falar, e pensámos em algo como, nesse primeiro pilar, imaginemos uma série de 5 masterclasses fechadas, ou seja, não estão no YouTube disponíveis direto, nem no Instagram, mas sim sujeitas a inscrição. E aí eu não sei, pedir a vossa opinião, também não sabemos se já devemos começar a ter, por exemplo, gratuito para associados e uma taxa, um valor para não associados, ou começar para já abrir e depois introduzir isso, mas seria, no fundo, algo como referências internacionais. Então, pensámos aqui realmente, por exemplo, Urânio, Beatriz Chestnut, Padre Domingos, Nicolai, o espanhol, como é que ele se chama? O Espadas. E pensei também em alguém do Egito, como... Sim, Desculpa? não, desculpa, tossi só porque estou com alergia. Pronto, ou seja, essas pessoas que na verdade tu tens conexões, temos conexões, inclusive alguém do Egito, que eu também, como conhecemos lá, a Alia, acho que ela também nos pode indicar, e é online, ou seja, é uma questão de nós definirmos esse calendário, intercalar, fazer o convite, pronto, e ver como é que temas podemos trazer, já é algo que nós podemos anunciar. Então este seria o primeiro pilar. O segundo pilar seria algo, e isso também nós discutimos bastante, de aplicação prática. Até era bem a Sónia que dizia isso, porque eu estava assim super nas coisas eruditas e avançadas, e o Antigo Egito e tal, e a Sónia dizia assim, tipo, as pessoas que estão a começar que não percebem nada disto, querem é saber como é que isto lhes é útil no dia a dia. Então pensámos numa segunda linha, não é mais básica, mais prática, não é? De algo como o Enneagrama na vida real. Algo como 7 lives, aí já é lives mesmo, que até podemos ser nós, alguns de nós a fazer, e eu depois até tenho aqui algumas, nós descrevemos aqui sugestões de temas, mas são coisas como Enneagrama e parentalidade, Enneagrama somático, como é que eu trago o Enneagrama para o corpo, temos aí a Filipa Silva que faz um trabalho super engraçado também com esse trabalho, enfim, Enneagrama e espiritualidade, Enneagrama na educação, termos lives e escolhermos já algumas pessoas que as possam fazer, no fundo é o que o Luís disse, podem ser algumas pessoas que nós conhecemos, ou até nós, e dizermos assim, olha, eu posso fazer primeira, outra pessoa faz outra. Seriam então esse tema seria o segundo pilar, é a aplicação prática do Enneagrama no dia a dia, simples para iniciantes, mas com qualidade, não é? Sempre com pessoas que já têm experiência e que nós depois, claro que tem que ser sempre validado pelo Conselho Científico, essa parte. O terceiro seria comunidade de estudo contínuo, aí entra o Clube do Livro, que eu acho que essa parte também já a Sandra Baló tinha trazido e várias pessoas, de termos algo como quinzenal e criar um hábito de estudo e fortalecer aqui a comunidade com base em literatura relevante, e aí já seria algo, como disse o Luís, vídeos curtos, com o livro da semana, ou 15 em 15 dias. Então este seria o terceiro pilar, que é incentivar as pessoas curiosas a aprender nas melhores fontes e nós indicarmos como referência bons livros para cada área. Então seriam assim um bocadinho estes 3 pilares e eu tenho aqui mais detalhes, nós até pensámos aqui em como mesclar isso de, por exemplo, essas 5 masterclasses premium de excelência, dividirmos ao longo do ano, por exemplo, por trimestre e depois uma especial ao fim do ano, depois misturar as lives, essas 7, e também o clube do vídeo. Pronto, eu acho que com isto é só uma sugestão,
Se nós formos divulgando isto ativamente, e depois também temos que pensar como fazemos isto de forma a ir incentivando, poderíamos já ter alguns conteúdos. É um bocadinho isto, esta linha dos 3 pilares, para públicos diferentes e para promover esta continuidade. Bom, é isto. A esta hora vocês já devem estar tipo. Tens, Não, já está. tens ali uma coisa grande que me enviaste, mas estou. Ricardo, lembra-me aqui, agora de estar a ouvir a Mónica falar, lembrei-me que até se pode fazer uma coisa inicialmente, se avançarmos com esta questão das masterclasses. Até se pode fazer algo do género, não sei, porque claro, isto tem que ser levado a todos, mas por exemplo, fazer numa primeira masterclass, eu diria imagino para quem não é associado, essa masterclass seria paga, teria um custo. Até se poderia fazer quase como se fosse uma campanha de lançamento, ou seja, para a primeira masterclass desta nova direção, para quem comprar esta masterclass, fica automaticamente associado com um ano de cota paga. Quase como se fosse uma campanha de lançamento. Estás a perceber? Essa Quase ideia é boa. tipo, Essa percebes? ideia é muito E boa. assim a pessoa já começava a receber mais coisas, tem acesso a mais coisas, tipo quase como se fosse uma oportunidade única de lançamento desta nova direção, desta nova associação. Nós também falámos nisso, ou seja, de ter algo como um lançamento, ou seja, parece que não tivemos aqui a fazer nada, mas quando chegar já temos um plano pensado, já temos alguns convidados, podemos até manter em segredo e só trazer o primeiro, vai ser este, fiquem atentos, em breve vem outro, vão ser 5 masterclass, mas não contarmos logo quem vem, mas, por exemplo, fazemos isso, como um lançamento de um primeiro momento com, imaginemos, o Urânio, ou seja, não sei, a Beatriz, se tu conseguires, Ricardo, que eles, por exemplo, em setembro, por exemplo, fizessem algo especial para Portugal, e enfim, depois vamos trazendo, de alguma forma, um plano, que há algo, com estes conteúdos, mas vamos divulgando aos poucos, tipo teaserzinhos, senão também é uma bomba, né? E vamos então construindo. Mas essa seria a ideia de já começarmos a ter algumas pessoas que vamos falando e começando a preparar isso. Enfim, é isso. É isso. Sim, essa ideia de fazer uma masterclass. A grande questão é que uma masterclass provavelmente não vai custar 40 euros. Mas sim, mas poderia Vezes custar. um valor simpático, como Sim, lançamento, por exemplo, em vez de ser 40, ser metade, Há uma coisa aqui a 50%. explorar e eu tenho que me juntar com. Tenho que me juntar para falar um bocadinho com o coisa, com o. Como é que ele se chama? Com o Paulo Antunes. Porque eu falei com ele uma vez à parte, foi até num sítio onde nós nos cruzámos, não tinha nada a ver com o Enneagrama, e ele falou-me de uma série de ideias que me pareceram bastante interessantes e operacionais em termos empresariais para a Aepor, nomeadamente a cobrança de cotas, em vez de ser anual, ser semestral, e em vez de estar a pagar 40 euros de uma vez, de pagar-se 20 euros em débito direto, ok? Significa que as pessoas não, não lhes faz moça e a coisa está automatizada, ok? Então é um dos temas que eu quero depois também perceber com quem é que eu vou conseguir operacionalizar isto, mas primeiro quero ter uma reunião com ele e depois mais à frente trazer estas coisas, estas inovações, mas para já estas coisas todas que estamos a falar primeiro, implementá-las e depois em seguir passar para essas coisas. Então aí nessa Olha, estratégia nós teríamos uma masterclass que ficaria paga, por exemplo, sim. com uma inscrição de 20 euros, ficaria paga, por exemplo, as cotas nos próximos 6 meses, mas já se ficava com um débito direto automático daqui a 6 meses. Então é a grande Uhum. questão é pôr a máquina a rolar em automático, tá? Não perceber? Sim, mas vão fixando estas coisas. Ok, Ana? pronto, eu acho que precisamos de facto de perceber os valores a que estas masterclasses possam acontecer, porque eu não acho que devamos lançar uma coisa com preço superior àquilo que será essa tal oferta da primeira cota, não é? Portanto, acho um bocadinho complicado estarmos a lançar. Eu não sei qual é o preço que vamos estar a querer ter no Congresso, mas estamos a querer fazer um Congresso no final do ano com determinado valor e depois temos masterclasses que têm valores próximos, diria eu, desse mesmo Congresso, parece-me estranho. Portanto, acho que é importante sondarmos
essas mesmas pessoas que queremos convidar e queremos perceber, e percebermos nós que custos é que possam ter antes de avançarmos com comunicação, antes de avançarmos com, com este sonho, diria eu, de os poder ter. Acho que é preciso ter os pés na terra e perceber o que é que vai ser viável, o que é que não vai ser viável para Olha, podermos avançar com as coisas. ainda sem nós podermos, até lance para o pessoal do Congresso, este repto, que é ainda sem sabermos muito bem o que é que vai acontecer, onde vai acontecer, quantas pessoas vamos poder ter, que painel é que vamos construir, mas certamente que eu diria que vamos construir qualquer coisa para custar um dia de Congresso 99 euros, qualquer coisa deste género. Se não Certo? for algo assim, estamos bem lixados como associação, não? Sim, Porque nós temos que nos viabilizar e temos que lá colocar 60, 80 pessoas a 99 euros, porque é daqui que vai vir a nossa subsistência para fazer tudo o resto que nós temos que fazer em termos de. Não é das cotas. As cotas só nos pagam trabalho administrativo, pagar uns e-mails, pagar a contabilista e coisas básicas. Tudo o resto temos que gerar dinheiro de outra forma. E essa outra forma é o congresso, são sempre os congressos e tudo o resto é algo que nos permite levar pessoas para o congresso. Sejam eles newsletters, sejam palestras, seja uma série de outras coisas. É assim Mas, que depois a coisa de uma forma simples e prática. Não quer dizer que seja fácil, mas é basicamente isto. mas ó, Ricardo, aí estou ali um bocadinho com a Susana, não é? Estamos a falar junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ou seja, para quem está habituado, não é, a encher eventos e coisas assim, a comunicação ela tem que realmente, super. a partir do momento que nós tivermos sala e data e conseguirmos uma agenda Que interessante tema? e tema, isso tudo começamos a divulgar, não é? E pelo menos 2 ou 3 convidados especiais que façam as pessoas pagar 99 euros, por mais que o tema de Enneagrama para nós seja incrível, para muitas pessoas são ainda simpatizantes, não é? Mas eu acho que aí realmente temos que, eu espero que segunda-feira consigamos fechar um sítio, porque senão fica complicado angariar, imagina que tu falaste que é 100 Uhum. pessoas, 100 pessoas a 99 euros. Exatamente. O Repara, preço mais baixo, né? Esse seria o early bird ou algo mais barato? não sei, pois temos que pensar a partir daqui. Sei que vai ter que haver um valor que para associados vai ter que ser um bocado menor. Não sei se será maior para os outros ou menor do que este para os associados. Temos que encontrar aqui uma fórmula. Mas isso depois são já brainstorming que a gente vai fazer um bocadinho sobre É, isso e encontrar o pricing para uma coisa destas. Mas tem que haver a diferenciação entre quem é associado, porque aqui vai-se vincar mesmo publicamente o que é ser associado e o que é que não é. claro. Susana. Duas coisas, uma já é esta do early bird, pode ser, ou seja, se nós tivermos em 3 lotes, os associados podem ter sempre acesso ao lote anterior, ou seja, imagina, no segundo lote ainda têm o preço no Primeiro. primeiro e as outras pessoas têm um preço mais alto, ou seja, tentar fazer isto pode ser, mas sim, têm que ser associados, não é? Ou seja, a outra era, ainda dentro daquilo que estavas a dizer, Mónica, justamente porque temos aqui estes timings que não são tão alargados como nós gostaríamos. Estas pessoas que tu estavas a dizer, com estes masterclass, que eu acho super interessante, poder eventualmente, e algumas delas que são internacionais, obviamente, se elas quiserem vir cá para participar e falar no nosso Congresso Nacional, era um plus, era um convidado especial. Se elas não quiserem ou não puderem vir presencialmente, eventualmente convidá-las a poder fazer uma participação online Online. no nosso Congresso Uhum. Nacional e podem ser nomes impactantes. Se não puderem fazer tudo, que possam gravar qualquer coisa para fazer ali um mini, qualquer coisa que nos permita poder divulgar e divulgar isto já. O Nicolai, o Urânio, a Beatriz, ou seja, que são pessoas mais conhecidas até do âmbito aqui em Portugal, eu diria, não é? Ou seja, de uma forma geral, são nomes que eu acho que toda a gente que passou pelo, que já está aqui no Enneagrama, que podem ser, se calhar, já até incluídos num dos primeiros mails que com participação especial ou com darará extra ou uma coisa qualquer, que pode ser aqui um chamariz para a própria comunicação do Congresso, não é? É. Aí já estou um bocadinho ali também como onde é que está a Ana. Eu acho que é assim, para fazer masterclass, eu acho que alguns deles até poderão até
ser benevolentes e não cobrar. Agora, para vir a um congresso, vamos ter que pagar voos, honorários, isso aí já é outra brincadeira, né? Mas se calhar Agora, para poderem pronto, fazer uma participação meia hora num congresso, uma mini palestra meia hora, 30, sei lá, 45 sim, minutos, qualquer sim, coisa, se acho que calhar sim. também diria que podem fazer num Zoom, não é? Acredito que sim, sim, mas agora convidar a 3 meses de antecedência, isso para nós tem Claro. um custo que a associação ainda não suporta, né? E as agendas não aguentam. As agendas deles Não, provavelmente já sim, estão não também dão, bastante exatamente, é que é daqui a 3 meses. trabalhadas. Pois. Isso tem que ser com um ano e meio de antecedência. A não ser que eles já cá estejam a fazer alguma outra coisa ou que venham cá, não é? Seja como é Pois, evidente, não é? Pois, Pode pois. ser. Eu lembro-me que no congresso, e corrijo-me, Ricardo, no último congresso, salvo erro, 2019. que foi cá, o Urani e a Beatriz deram um workshop depois do congresso, porque já cá estavam, salvo erro, ou seja, foi no último. E, portanto, aproveitaram o facto de já cá estar para depois eles darem um workshop de 2 dias cá, porque já cá estavam, não é? Ou seja, não se pretende isso, pretende-se que eles estejam presentes naturalmente aqui, mas que podia ser interessante. De qualquer das formas, era só trazer aqui, como Ok. vocês estão a dizer que vão Vou- contactá-los já um dois em um para saber se por acaso estavam disponíveis para isso. Era só esse contributo que eu queria dar. Vamos fechar a reunião, ok? Há aqui uma coisa que eu se calhar gostaria que acontecesse até em reuniões futuras, que é, acho que foi um bocadinho o que a Mónica fez hoje e ela me enviou, mas se calhar nós termos isto talvez no geral. Vocês pensem um bocadinho sobre isso, que é, quando vêm para a reunião, já trazem um conjunto, uma linha de tópicos do que é que vão apresentar e já têm isso estruturado e pensado. E essa comunicação já foi introduzida no grupo. Depois só discutimos aqui um pouco os pontos, eventualmente. Não sei, ou seja, ter um guia, porque senão ficamos aqui, ficamos, ficamos sempre mais tempo do que queremos, mas é porque obviamente é preciso, né, nesta fase, mas se calhar ter as coisas muito bem definidas, sendo que a próxima reunião, ok, que será, vamos aqui definir. Para vocês está bem, vejam lá, 8 ou 15, eu até se calhar preferia que fosse 15 de julho, que é terça-feira. Olha, se for a 15, vocês estão mesmo embora, em cima de se irem embora. Se nós precisarmos fazer alguma coisa ou construir alguma coisa para vocês poderem levar, como vocês estavam a dizer, ou definir, não temos tempo para voltar a reunir. Se for dia 8, temos mais uma semana. Uma questão muito prática, vocês é que sabem. Hum, ok, dia 8 será bom para todos aqui? Estava uma data já definida, que era dia 10. Estava, mas eu não sei, Carla, como é que tu estás com as tuas quintas-feiras? Em julho ainda continua? Ok, ok. Então eu para. Eu votava Opa, dia estava a abrir 8. a agenda. Sim, Dia- porque eu não vou ter mais férias. Eu tive as minhas férias agora e agora vou voltar. Estava aqui a ver, mas as terças-feiras para mim é tranquilo. Como é que é para ti, Vitor, que estás com. Terça-feira é melhor também. É? É, porque eu tenho cursos à quinta habitualmente Ok, e ok, então pronto. Oito, que é um número poderoso, ok? é verdade. Até É o dia de pagamento da renda, é poderosíssimo. na cultura, na cultura asiática também é poderoso, ok? Então, dia 8 de julho, voltamos aqui, já com tudo concluído, ok? O que eu vou solicitar, certamente, é que me façam chegar a mim e às minhas vices, ok? Tudo o que é o vosso trabalho concluído, por escrito. Vocês vão ter um plano, Uhum. um projeto e enviem isso para nós. E provavelmente nós teremos uma reunião antecipadamente sobre isso e depois falaremos aqui um bocado convosco sobre como é que vamos dar os próximos passos. Ok? Uhum. Obrigado pela vossa presença e façam o favor de ser felizes. Muito bem. Ok, vamos Pelo lá. menos estar alinhados com as essências, já não é mau. É um prazer, Ricardo. Então preparem-se e let's make a airport great again.
A Airport ou a IAI Portugal? Olha, É, mas vamos. É o tema. whatever, Temos que pensar whatever. sobre isso, não é? Oh, Ricardo, mas vamos precisar de usar esse Exatamente, boné no Susana. Não, Congresso? mas já Não. tivemos isso já foi esclarecido ou não? Ou seja, acho que o É Ricardo não IEA, está IEA Portugal, é IEA Portugal. é IEA, mas que podíamos, os países usam IEA e depois nacionalmente usam a outra, não era assim qualquer coisa? Internacionalmente não sei, É. não me lembro. Não, não, há uma É divisão. IEA. Uns Ainda continuamos utilizam, com essa questão, não é? uns Sobre utilizam uma coisa e outros utilizam outra, não é ainda linear. Ok. Bom, decide lá isso, Ricardo, que eu tenho que É, saber o decide que é que tu, vou pôr no Ricardo, que a gente faz o chapéu. que tu disseres. Porque temos que fazer os chapéus para a próxima reunião. Yeah. Sim, mas nós estamos a assinar neste momento os e-mails, estamos a assinar como International Enneagram Portugal, ok? Yeah. Acabamos por estar ligados à outra diretamente e posicionamos como a entidade do Enneagrama em Portugal. Não deixamos. O António Cordeiro respondeu-me a isso, que utilizava esta situação de uma forma híbrida. Tanto se apresentava internacionalmente com uma, como nacionalmente com outra, É ok? isso. Então, nós também Mas podemos isso estar. não me faz grande sentido, sou sincera. Eu acho que nós, de uma vez por todas, vamos ter que assumir um nome. Não me faz sentido termos dois, só nos dá trabalho e confusão. Para nem É a minha mais. opinião. Acho muito bem. Ou uma ou outra, mas vamos ter que assumir alguma coisa. Sim, Temos é que assumir. de alguma forma Obrigada, estamos a Ana. assumir e de alguma forma o que foi falado foi assumimos claramente a questão da International Enneagram Portugal. Estamos ligados a essa associação, declinamos aquilo que é maior para cá, para Portugal, e saímos dessa história toda antiga que já vem da EPOR, que tem uma história muito carregada e energeticamente e tudo. Então, Então fica em ata que somos IEA Portugal e é a assinamos Portugal, pronto, assim, fiquem Não a. pode assim. ser Somos IEA Alguém Portugal, se opõe? não Ponto pode ser muito IEA importante. Portugal e FANAIA. Tem que alterar isso no Diz, site. Susana, diz. É preciso alterar no site, é preciso ver o que é que está nos nossos estatutos, é preciso verificar e Os revalidar estatutos são tudo isso. fundamentais. Ok? Sim. Eu não posso entrar no site, portanto é preciso que alguém reveja toda essa questão. os Está bem? estatutos dizem que nós podemos E nos nos dividir de mails, outra mais uma forma. vez, não é? Os estatutos E dizem nos que nos mails. Os podemos dividir estatutos diz que podemos usar as duas. para as Ok, duas, ok? ok. E, Sim. Perfeito. portanto, se, não, se dissessem outra coisa em contrário, tínhamos mesmo que ficar nos estatutos, Pronto. não os vamos alterar, custam, dão uma trabalheira e custa uma pipa de massa, e ainda temos que fazer uma Assembleia Geral. Exato. É, portanto, Não sei se ouviram aquilo que eu disse e não pode não, Não ser, ouvi, Luís, desculpa. não IFAN, pode ser IEA Portugal e FANAIA Pora. Ui. Isso, É muito grande. é muito ganda grande. comboio. É que o nosso domínio está registado como enneagramaportugal.org, que não é nenhuma É das que ainda por outras cima temos coisas esse a também, não é? seguir. Os mails são Enneagrama Portugal, nós temos associação à EPOR e EA Portugal. Falámos sobre isso na reunião da É, da nós semana passada, não, do mês vamos a passado. todas, sim. E vamos voltar ao mesmo ponto outra vez. Isto não está definido, isto é preciso definir e é preciso clarificar. Nem que seja, e aqui, Ricardo, nem que seja, como tu dizes há bocadinho, aparece o presidente e decide, nem que seja para aqui dizemos isto, para aqui dizemos aquilo, porque nós temos estas três designações e isto só gera confusão, não é? Porque Pois pode é haver isso. pessoas que acham que é a associação. Olha, há bocadinho que estávamos a falar, Ana, não era que alguém dizia, mas há mais Sim. do que uma associação. Não, não há mais do que uma associação. Há Exatamente, o ponto é esta. esse. A questão é esta, é que só há esta associação, Olha o lá, resto vamos são lá aqui, empresas, não é? vocês abram lá assim onde diz Façam-me um favor. Não, façam-me um favor. Façamos um documento. Eu pedi à Susana, uma vez que já teve isto mais trabalhado, para fazer isso. Fazer um documento para todos, colocando as diversas situações. Onde é que é usada uma, onde é que é usada a outra, por aí fora, prós e contras, pá, para olharmos para este tema com um bocadinho de seriedade, se possível, para tomarmos uma decisão, mas minimamente, pá, não é porque agora nos apeteceu, ou porque não é porque dá mais jeito, ou porque. Eu sou da opinião que devemos ter só um nome. Sou inclinada, que, de facto, como somos uma filial da IA Internacional, para mim é IA Internacional. Mas podemos fazer aqui uma campanha de charme de dizer porque é que deixámos de ser a Airport e passámos a ser a IA Portugal. Portanto, podemos fazer uma A campanha única nesse coisa, sentido, vamos lá ver podemos uma fazer coisa. um. Nós continuamos a ser o Zé Manuel da Esquina Limitada e Filhos, ok? Que é a EPOR, equivalente, mas o nosso nome de guerra é IA Portugal.
Pronto, os nossos estatutos começam, a Associação Enneagrama de Pronto. Portugal, AEPOR, e depois a seguir diz tudo o que está por baixo, estou na página dos estatutos que estão no nosso site. Mas o logotipo que está no nosso site é IEA Portugal e que está lá tudo no cantinho. Portanto, E é por como aqui diz que o vamos. Luís, e o nosso site é Enneagrama, não é? Exatamente, é por aqui que vamos. Pronto, mas Agora, são coisas nós não temos um domínio que é Enneagrama Portugal. Está tudo bem, liga bem com Então, International Enneagram Portugal. então vou fazer Sim. uma sugestão muito prática. Vamos fazer uma cena numa comunicação, nem que seja um post que fique lá, pin, nas nossas redes sociais. O que é que nós somos? Tipo, a EPOR Portugal pertence à Enneagrama, à IEA, nananã, para esclarecer. Porque para nós isto é óbvio, mesmo assim, não, ou seja, mas para fora não é. Como eu te digo, há 1 hora, 2 horas atrás, 3 horas atrás, eu e a Ana estávamos no sítio e houve um senhor que nos perguntou. Ou seja, não é preciso estar aqui a inventar coisas, foi real. O senhor perguntou-nos qual é que era. E, portanto, para que não haja, eu acho que se nós estamos numa fase em que é difícil angariar e há tanta gente a usar Enneagrama e há tantas marcas e tantas empresas, se nós queremos que a associação tenha aqui algum peso, quanto mais simples for, melhor. E nós não estamos a simplificar, estamos a complicar. Porque temos, Sim, eu percebo a concordo totalmente. importância a nível internacional, eu percebo perfeitamente a importância de sermos IEA Portugal, percebo isso perfeitamente, porque nos dá aqui a chancela que pertencemos à IEA, naturalmente, e com este carimbo de ética, de critério. E tudo o que é internacional em Portugal tem mais valor do que o Oh, nacional. Susana, Isto é ridículo, Susana, mas é verdade. clarifica lá. Eu não estou a perceber para onde é que tu queres ir agora. Quer que se decida. Mas É quando tu estás simples. a Eu estou a dizer isso, pedir isto estamos há a não sei quanto complicar, é tempo. o quê? É por causa Estamos de a sermos complicar. IEA Portugal ou por causa de sermos a EPOR? Porque o mail é Enneagrama Portugal, o site é Enneagrama Portugal, nós temos a seguir é a EPOR e depois a seguir temos IEA. Quem for ler, Então pronto, recebe informação. Se nós ficarmos International Enneagram Association, que é Sim. Internacional Enneagrama Portugal, né? IEA Portugal, bate certo com o nosso nome, que Então, é Enneagrama pronto, Portugal. fica fechado que ficamos Sim. aí, é Pronto, isso? o nosso site é Enneagrama Portugal, nós somos International Enneagram Portugal, Association Portugal, IEA Portugal, ok? É só isso, Portugal, E Portugal, o Portugal. AEPOR fica subjugado lá para Pronto, as calendas gregas. Pronto, está fechado. isto está resolvido. Muito bem, Ricardo, já Está em ata, canalizaste, está está em ata. abençoado, Pronto, pode acabou. ser. É só isso, está Está, fechado. está aí a Mónica Barbosa, já está quase a cair para cima do ecrã. Só Já por deu isso duas. já valeu a Por reunião, isso que é que coisa O Vítor avançou. fez assim e Pá, acabou-se. Ele decidiu, está feito, vamos dormir. é só Pronto. vocês têm noção de que eu trouxe este tema na reunião passada e tenho a dúvida desde a reunião da semana passada. Era só isto que era preciso, não é? Ou seja, Está só isto. decidido. Está decidido. Obrigada, adeus, Fantástico. até qualquer dia. Mónica, tens tempo para dormir até segunda-feira, tá? Vá pessoal, Depois vamos embora, já é combinamos, está tarde. bem? Amanhã tantos temos que ir cedo trabalhar e eu agora tenho um compromisso de dormir muitas horas. Nós não queremos saber, não Muito é? bom. É Já uma disseste há coisa. bocado que Eu ias ainda dormir vou trabalhar. portanto nós não queremos saber. Olha lá as nuvens, vê lá as nuvens. Olha lá as nuvens. Beijinhos. Tchau, 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 tchau. beijinhos. Obrigado. Fiquem bem. Fiquem Boa bem. noite e Obrigada a obrigada. todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.